Boa noite, senhoras e senhores, né? Iniciando mais uma live aqui do Dialetou, maravilha, nessa quinta-feira. Né? Eu nem vi a semana passar. Tô falando Sinal que a sério. gente tá trabalhando muito, Link. Meu Deus do céu. O Dialetou tá super ativo aí no nosso canal. Programas diferenciados, quase todos os dias, né? Quase todos os Você dias. tá bonitão hoje, né? Tô tá bonitão? vestindo Street Sport? Street Sport. Tá lindo. Pessoal, a Street Sport, ela tá lá no Shopping do Calçado, pra você que não conhece ainda. Dá um pulinho lá, conhece a loja, ela é multimarcas, tem várias sugestões para roupas, calçados. Essa semana a gente está focando nos All Star. O All Star é um clássico, né, de muitos anos e que foi repaginado e está com uma nova modelagem. A gente é super fã aqui do All Star e algumas sugestões para vocês aqui. Estamos vestidos com o corta-vento da Lupo. Você tá lindo de branco. Obrigado. Você viu que a gente tá combinando, né? Daqui a pouco ele vai sair fora pra aparecer a camisa. Isso, Entendeu? vale a pena. É isso aí. É isso Pessoal, a gente tem um site, tá? Que é o dialetou.com.br. Lá vocês encontram as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso YouTube. Você pode ser um patrocinador, tá? Tem a abinha lá, seja um patrocinador. E tem também o lance de pautas. Vocês podem digitar aí, escrever alguém que tem uma história legal ou uma profissão que está se destacando. E não esqueçam de colocar o telefone da pessoa. Manda pra ou gente, o né? Instagram, ou o Facebook, porque tem muita gente que digita lá umas histórias legais, mas não coloca o contato da pessoa. Então a gente não tem como entrar em contato, né? Pois é, Apresenta a nossa convidada maravilhosa. com toda certeza. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre nutrologia, que é uma especialidade médica. Estamos em companhia da doutora Raquel Cerdeira, que já está aqui com muita honra para nós poder recebê-la aqui nessa quinta-feira, nesse nosso podcast, né? Seja bem-vinda. Obrigada, foi uma honra o convite. Além da nutrologia, ela também é endoscopista. Falei certo? Falou certo. E ela também vai contar um pouco mais sobre quais os caminhos que a endoscopia traçou, né? Que hoje em dia está muito ativo, tem muitas outras coisas que se faz através dessa especialidade. Mas a gente vai deixar as novidades para o decorrer da nossa live, né? Nenhuma ameaça de morte essa semana? Nenhuma. Essa semana foi tranquila? Essa semana, amanhã talvez eu sofra uma. Ó, eu tô do seu É isso lado, aí. porque tem um cara que você trata aqui dentro, que é o Thiago Vanini, né? Esses dias a gente tava comendo alguma Coisa. guloseima Alguma aqui. guloseima? Quase que eu fiz ele cair. Mas ele não caiu, ele tá Não firme. Verdade, ele não caiu. Não caiu. Eu não lembro o que Muito que era. bem, Thiago. Não importa, Não importa. o que Ele- seja. Não estava no plano dele. Ele deu aquela olhada tipo, não. Como se comportam os seus pacientes quando eles chegam no seu consultório? Assim, os pacientes da obesidade, Da obesidade, né, sim. especificamente, eles já vêm com uma história longa, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica. Então, a consulta, ela tem que ter, num primeiro momento, um tempo, 10, 15 minutos, para o paciente contar a história dele. Então, geralmente eu luto com a balança desde a infância, tem uma história de família. Geralmente, a gente imagina que é só genética, mas o ambiente faz muita diferença. Então, quando a gente fala, tem uma família que várias pessoas têm problema com peso, sobrepeso, obesidade, é genética. E os hábitos, e a mesa, e as reuniões em volta da mesa, né? Mas o comportamento é isso, eles vão pedir ajuda, né? Muitos pacientes, muitas vezes fragilizados, muitos pacientes, às vezes, no ímpeto, né? A gente sabe que os distúrbios de comportamento, os transtornos de comportamento estão muito ligados com a obesidade, então a gente tem que fazer uma leitura do paciente. Primeira coisa é a gente deixar o paciente falar. E depois a gente, sim, aplica um questionário para a gente saber onde que a gente tem que abordar aquele paciente. Então, cada paciente é único, né? Não tem uma receita de bolo. Sim. Mas, em geral, são pacientes que já vêm de uma luta, né, antiga, fragilizados, preconceito da sociedade. Eu tenho casos de obesidade na família, eu tenho casos de cirurgia bariátrica na família. E também é uma coisa que, assim, faz a gente conhecer, né? Eu sou mulher, também luto com a balança, né? Todos nós, todas Então, nós. eu falo sempre para os pacientes, você está de cá, mas de cá tem uma pessoa que tem as mesmas dificuldades. E isso pega na hora do teste, faz toda a diferença. A empatia. E são homens e mulheres, Homens e crianças mulheres, também, né? Que tem crianças. esse Eu não problema, atendo né? criança, né? A gente tem, assim, o consenso autoriza os procedimentos endoscópicos bariátricos a partir dos 13 anos de idade. Aqui em Franca eu nunca tive paciente que fosse procurar prótese, e balão e gastroplastia, enfim. Mas a obesidade infantil tá aí, né? Tá aí também. Se São os estuda futuros muito. obesos, né? São as crianças, né?
Até as crianças magras são futuros obesos, né? Dependendo do comportamento, Aham. mas tá aí. E da mesa onde ela O se falso alimenta, magro, que né? você diz? Na verdade, é o indivíduo que é magro, e aí a gente detona de caloria e você programa esse paciente para ser um poupador de energia. E em algum momento da vida, ele liga o interruptor, que a gente chama de epigenética, né? Ele tem a programação. E ele liga o interruptor para a obesidade. E aí tudo vai do ambiente. Se vai ser um paciente que vai fazer atividade física, se ele vai ser estimulado a ter mais massa muscular. Então, que a gente fala, criança tem que fazer atividade física, né? Você tem que programar. Então, se ele tem essa programação e você programa ele para ser um poupador de caloria, mas não oferece um ambiente desfavorável para a obesidade, ele vai desenvolver obesidade. Então tem que Ô, começar doutora, cedo. você já foi fofinha alguma época? Você era gordinha? Ah, eu vou te falar que até hoje eu acho que eu sou fofinha. fofinha, assim, não. Obesidade eu nunca tive. Mas eu não sou uma pessoa magérrima, né? Como eu disse, É a do sua lado de estrutura. do lado de cada mesa, eu sofro as mesmas coisas do que os meus pacientes do lado de lá. Mas não, nunca fui assim, nunca servi como referência. Sabe aquela fofinha ali? Não. Acho Você é que do não. time do açúcar ou do time do sal? O que você Nossa, gosta difícil, mais? De uma né? batata frita ou de um pedaço de bolo? Um docinho, viu? Um Bolo docinho, não me né? pega, mas um chocolatinho. Eu acho que isso está muito na mulher, Na mulher. né? Essa questão hormonal. A gente Muito. Nossa, tem períodos que a gente muito. quer muito doce, Muito. né? A nutrologia feminina, eu estou fazendo atualmente um curso sobre nutrologia feminina que eu estou apaixonada. Ela é diferente? Ah, é. Tem Mulher- as a questões, mulher é um né? ser diferente, É um né? ser diferente. Mas a Complicado, nutrologia feminina, né? imagina, complicado, perfeitinho. muito, como diz a né? música. Mas assim, a gente passa por muito homem também, mas a nutrologia feminina é muito estudada. Então a gente passa a puberdade, depois a gente passa o TPM. TPM tem uma gama de sintomas, né? E tá super relacionado com a vontade de comer doce, com a vontade de Super. comer alimentos compensatórios. Depois a gente passa a pré-menopausa, depois a gente passa a menopausa, pós-menopausa. Então a nutrologia feminina é uma coisa bem específica. Né? Mas muito então legal. explique cientificamente o que acontece no nosso cérebro. Tipo, no caso da mulher, quando ela come um doce e ela tá estressada. O que Produz acontece? neurotransmissores relacionados com prazer. Maravilhosos. Maravilhosos. E aí, o que a gente orienta os pacientes? Vamos procurar produzir esses neurotransmissores de outras formas. Às vezes fitoterapia, às vezes medicação. Hoje a gente nem usa o termo antidepressivo, a gente usa neuromodulador. Então, vamos lá entrar, sei lá, com uma sertralina, né? Exercício físico estimula também Mas a ele estimula produção. tanto igual um chocolate? Aí depende da Da pessoa, quantidade. né? Depende da quantidade, né? Você vai convidar alguém... Depende do dia, você me convidar para ir tomar um chocolate quente, eu falo, não, prefiro ir na Mas aí a mulher- Velocity agora. mas aí a mulher- Velocity. Mas aí a mulher tá puta, ela não vai treinar, ficar feliz e ainda comer o chocolate depois? Ó, tem gente que faz tudo e não deixa de ficar puta ainda. Sim, com certeza. Depende da fase do mês. Né? E a nutrologia, ela foi agregada, né? Ela foi agregada. Ao seu trabalho. de Ela veio por endoscopia. último, né? Você achou que complementava? A minha formação é de cirurgia geral. Eu fiz cirurgia geral como um trampolim para chegar na endoscopia. Na verdade, eu queria ser cirurgiã e eu queria ser proctologista. E tem tudo a ver, né, com a minha área, assim. Mas e aí eu me lembro muito bem que eu fui fazer um optativo de proctologia quando eu estava no 2º ano de residência da cirurgia. E eu entrei numa cirurgia, assim, que durou 7 horas. E eu pensei, gente, isso não é pra mim. E meu chão caiu. Eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu tô terminando a residência de cirurgia, né? E nesse optativo, a gente passa pela colonoscopia. E aí, se essa pessoa Foi mais tiver uma ouvindo- decepção. Não, aí que foi maravilhoso. Aí Se foi essa o amor pessoa da vida estiver dela. ouvindo, ela vai saber de quem, ela vai saber que eu tô falando dela. Entrou uma mulher linda, elegante, Uma médica? carregando uma maleta, endoscopista, com salto, e começou a fazer uma colono, como se ela estivesse tocando um violino. Eu falei, gente, é isso. Regindo uma orquestra. É isso. E aí eu realmente apaixonei na endoscopia. E não pensei mais em outra coisa. Isso Aí depois da cirurgia geral. depois da cirurgia geral. E aí eu só prestei né, essa Aham. residência, fiz mais 2 anos de residência. E aí a residência de endoscopia a gente aprende a fazer os exames tradicionais, endoscopia, colonoscopia, e como você falou, a endoscopia tem muitos braços hoje. Então tem da parte respiratória, tem ultrassom endoscópico, e tem das vias biliares, e tem um monte de subespecialidade na endoscopia. E na minha formação eu fiz a parte básica, que era endoscopia e colono, mas eu gosto muito de fazer terapêutica, tratamento, enfim. E congresso vai, congresso vem, a endoscopia bariátrica começou a crescer muito. Como os procedimentos endoscópicos
endoscópicos podem ajudar na perda de peso, porque a obesidade está aí, né? Só cresce. Mais da metade da população brasileira tem excesso de peso. E aí eu comecei a trabalhar com endoscopia bariátrica, já aqui em Franca, né? Que eu vim de São Paulo, já aqui em Franca. E o procedimento em si, tecnicamente, é claro que tudo tem suas dificuldades, né? Pode ter uma complicação, mas o procedimento em si, tecnicamente, para um profissional bem treinado, com um suporte, um lugar seguro, acompanhado de anestesista, ele é tecnicamente simples. O que eu comecei a ter dificuldade? Era o tete a tete no dia a dia com o paciente, é enxergar a mulher as que dificuldades. tem... Exato, é o acompanhamento. E como não falar de alimentação, estilo de vida, quando se trata de obesidade? E aí eu pensei, está faltando um pouco mais. E aí eu fui fazer a pós-graduação em nutrologia. Aí foi uma segunda paixão na vida. Eu gosto. E aí, lanço um curso, que nem eu falei, da nutrologia feminina. É a obesidade, é uma medicação nova. E é um ramo que só cresce. A nutrologia em si, ela se encaixa em qualquer especialidade. Você pega um oncologista, é importante saber da nutrologia para o paciente que vai passar por um tratamento. Um endocrinologista, obviamente, né? Acho que são aí os especialistas que mais entendem de nutrologia, o nutrólogo do esporte, o ortopedista e o endoscopista hoje. Tem muitos endoscopistas, eu tenho muitos colegas que foram para essa mesma formação, porque complementa demais. A gente não é só o fazedor de procedimento, a gente acompanha também. É muito legal. Eu acho que muitas pessoas ainda confundem o trabalho do nutrólogo com o do nutricionista, por exemplo, né? Já começa a separação que um fez medicina e o outro fez a nutrição. E ninguém sabe direito o que o nutrólogo, aonde ele se diferencia do nutricionista, Mil coisas, né? Para vocês terem ideia, existem nutrólogos hospitalares. Então, ele não vai montar uma dieta, ele não é voltado para o esporte, mas ele vai calcular, por exemplo, uma dieta por sonda, que o paciente que está lá no pós-operatório precisa de tanto de proteína, menos osmolaridade, mais osmolaridade. Então, assim, a nutrologia é imensa. Não tem a nutrologia da parte da fitoterapia. Nossa, não dá para falar. Tem um monte, né? Mas, assim, médicos não podem passar dieta. O paciente pede, tem colegas que passam, orientam, são dietas boas, enfim, mas a gente não pode. E a gente depende muito do nutricionista. Eu mesmo tenho parceiros nutricionistas, né? Até porque eu faço acompanhamento da parte médica, então meu paciente faz a gastroplastia, eu ponho o balão e na minha consulta eu pergunto o quê? Como está o sintoma, como está a saciedade, está tomando protetor gástrico, tem alguma dor e a dieta. Eu ligo para o nutricionista antes, né? Para os nutricionistas, falo, e aí, como é que está a dieta do paciente tal? Que a gente... E aí eu vou orientando, ó, preciso mais proteína, menos proteína, mais gordura, carboidrato, mas o plano alimentar é o nutricionista. Os nutricionistas hoje são muito bem informados também. Muito. Então, essa questão de suplemento, saber a mulher que tem que suplementar, enfim, da parte do esporte, até mesmo suplemento que é mais voltado para obesidade, vitamina e ômega 3. Então, assim, é um casamento feliz. Mistura um pouco mesmo. Um entra na parte do outro e o outro entra na parte do um. Mas é tudo se em prol complementa. eu acho que é tudo em prol do paciente, né? Não tem uma divisão clara do que é a função de um, o que é a função de outro. Mas é todo mundo em pró. Eu acho. O paciente dando nisso. certo, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. O que é o balão que você disse? Então, a gente te conheceu através dessa informação, né? Da novidade do balão. Eu tenho um amigo anestesista, fala lá, gordinha do balão. Não é você, a gordinha do balão. Ele falava que era eu, viu? O balão, ele é uma prótese, né? Uma prótese, eu podia até ter trazido um pra gente pra mostrar. Nossa, você prometeu tanta coisa. Eu Você falou prometi? que ia trazer Eu falei barra de agora, cereal, né? suplemento, não sei o quê. Fica pro próximo. Fica pro próximo, Chocolatinhos de whey. Aí. O balão é um dispositivo de silicone, uma prótese de silicone bem arredondada, né? Ele vem na embalagem fininho, assim, como se fosse... Vazio. Como Uma se bexiga fosse vazia. uma bexiguinha vazia, exato. E a gente implanta sob visão direta com um endoscópio. Então, a gente entra com o endoscópio, coloca o balão dentro do estômago, né? Balão intragástrico. E a gente preenche essa prótese com um soro fisiológico e um corante para sinalizar algum vazamento. Sei. E essa prótese fica dentro do estômago e ela tem algumas funções. Então, todo mundo acha que assim, o balão vai ocupar espaço. Então, se eu for comer,
vou ter uma saciedade precoce. Sim, verdade. Se a gente computar aí que o estômago tem 1.500, depende, claro, do paciente, isso em repouso, de volume, 1.500 ml, a gente coloca aí de 500 a 700 ml, eu estou ocupando um bom espaço do estômago, mas mais do que ocupar espaço, o que eu mais acredito é que o balão, ele retarde o esvaziamento do estômago. Então, ele represa a comida por mais tempo. E quando ele represa a comida por mais tempo no estômago, essa saciedade ela é prolongada. E aí entra a parte de neurotransmissor que a gente tanto fala, porque eu costumo falar assim para os meus pacientes, vamos no supermercado com fome ou vamos no supermercado sem fome? O carrinho é diferente. Sei. A ideia é que o Totalmente. carrinho toda hora seja diferente. Então, se você tem ali uma sensação de saciedade prolongada, você vai ter mais discernimento para escolher e para calcular a quantidade. Não é aquela coisa que você vai fazer a janta e antes da janta ficar pronta, você já consumiu ali o dobro de alimento e caloria do que você precisava, porque você fica beliscando, né? Então, se a gente parar para pensar hoje não, né? Mas os métodos bariátricos, eles têm uma coisa em comum. Todos eles visam aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago. Qual que é o melhor método para emagrecer? Não tem. Se tivesse um, todos os outros já teriam, né, sumido. Esquecidos. Então, as medicações de hoje em dia muito boas, o que elas têm de efeito colateral? Enjoo. Por quê? Paralisa, né? Diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, o alimento fica por mais tempo no estômago, a gente tem aquela sensação de saciedade. Antigamente, banda gástrica é aquele cintinho que a gente colocava, né? Os cirurgiões colocavam. Era para isso, para aumentar o tempo de permanência do alimento no estômago. O balão faz isso. Hoje, um outro procedimento que a gente faz via endoscópica, que é bem recente, aí está com 6, 7 anos no Brasil, é a gastroplastia endoscópica, que é uma sutura, uma plástica Isso é novidade, gástrica. né? É novidade. Chegou no Brasil em 2017, 2018, já tem liberação da Anvisa. E a gente entra com o endoscópio e costura, tubuliza o estômago. Não é um procedimento definitivo, não é uma cirurgia bariátrica endoscópica, mas é um procedimento bariátrico. E ele também, além de restringir, ele também amarra o estômago. Então, ele retarda o tempo, ele aumenta o tempo de esvaziamento do estômago, né? O alimento fica mais tempo ali. E isso é levado em nível, né? A informação em nível do sistema nervoso central. Eu sempre achei que essas cirurgias bariátricas e os procedimentos, eles eram para diminuir a entrada de alimentos no estômago. Também. Também? Né? Também, mas hoje o que a gente precisa para emagrecer? Eu falo para os pacientes, déficit calórico. Volume e caloria não é a mesma coisa. Eu posso comer um brigadeirinho de 100 calorias ou um bifão de 100 calorias. Então, e aí? A caloria é a mesma, o volume é diferente. E mais, o que o organismo faz com cada fonte de caloria é diferente. Então, sim, quando eu explico para os meus pacientes como que a gente diminui a ingesta calórica, escolhendo bem e calculando o volume. Mas você pode comer pouco e muito calórico. Né? E em compensação... Tipo um BK. Não, a BK não é pouco, né? BK que você fala BK é Burger King. Burger King BK é gigante aquilo. né? Não, mas assim... Não, BK é grande. Não, Os pacientes com balão, idealmente, não comem um BK. não Ela aguento. falou assim, ó, não um aguenta. rodeio do BK, que não é tão grande, vai. Não conheço, nunca comi um BK. É um lanchinho assim, ó. Tipo, 2 pratos de comida, Aquele- praticamente, Não, né? A quantidade ou que você tá mais, falando. é Então, caloria para 3 dias, né? Agora, É. exceção tem que ter. Tem que ter. Então, o que eu falo para os pacientes? Nós temos 7 dias na semana, 4 refeições pelo menos por dia. Café, almoço, lanche da tarde e janta. São 28 refeições. Por que não ter 2, 3 exceções? Né? O que o Vinícius, por exemplo, chama de refeição livre. Não é o dia do lixo. Né? Não é dia e não do precisa lixo enfiar o pé mais. na jaca na quantidade. odeio esse Mas termo. dia do lixo, Aham. né? Não é o dia. Você sai numa refeição e depois você volta para o seu equilíbrio. É o momento do prazer. É o momento do prazer, porque não adianta, gente, comer Tem é prazer. posições, né? Agora, também é legal, eu gosto de cozinhar. Então, também é legal Aí você é descobrir legal. o prazer na alimentação saudável. Agora, vai falar que eu não gosto de um sanduichinho? Gosto. gente gosta. Quem é meu paciente, eu falo. O que é o seu pior pecadinho? Um belo sanduíche de hambúrguer, adoro. E uma comida de boteco como este torresmo que a gente recebeu aqui. Como que não gosta, né? Pessoal, a Rinocer, ela está com a gente, né, há um tempinho já, que é um restaurante que foi recentemente readaptado e está com um novo chefe lá. E se especializaram em comida italiana. Então, lá é um restaurante italiano e agora eles vão fazer mais coisas lá na área verde. Tá super legal. A área Grande verde é linda abraço. lá. Lindo lá, não é? Já fui.
A gente sente muita falta daquela época que tinha um café da manhã lá, aos domingos, tal, mas acho que vai voltar tudo, logo, logo. Logo menos. Logo menos. E a gente trouxe hoje pra gente apresentar aí esse torresmo que não pode fugir da mesa de boteco do brasileiro. E aí a doutora Raquel vai falar pra gente como a gente deve comer o torresmo e com que cautela. Só calcular a quantidade, né? Só, né? Pra não quebrar o dente, Não, né? e para não quebrar o dente. Então, gente, tudo é permitido, vai depender da quantidade, da soma calórica que você já tem esse seu plano alimentar, né? Hoje em dia temos que ter, né? Temos que ter. E, então é isso aí. Um abraço pro Rinocer, pro João, pra toda a galera lá que tá trabalhando. Hoje tem jantar lá, hoje é quinta. Hoje é comida de boteco, né? Por isso que eles Comida de enviaram o torresmo. Uhum. E amanhã a gente almoça lá, comida italiana. Aliás, de quarta a domingo Domingo. tem almoço. É isso. Muito bacana. Muito Parmegiana legal. maravilhosa. Nossa. Você é fã, né? Nossa, toda sexta eu tô lá. Que delícia. Isso aí. Então é isso. A gente conheceu, então, você falou sobre esse novo procedimento, né? Que é feito no estômago, que até então a gente não tinha, né? Ele tem a mesma eficiência? Do balão, por exemplo? É muito bem próximo. É bem próximo. Uhum. A gente calcula muito a eficiência em porcentagem de perda de peso, né? O que hoje a medicina quer? A medicina, enfim, os procedimentos bariátricos a gente quer, né? Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, que fique claro, eu sou super a favor, mas eu acho que na obesidade, a gente fala de uma doença crônica. Então, por exemplo, você é um paciente diabético que precisa tomar insulina. Você não vai controlar a sua diabetes e parar de tomar insulina. Aí você vai voltar a ficar diabético. Então, o tratamento da obesidade, ele é crônico. Então, tem muita gente que fala assim, eu vou pôr balão, eu vou fazer gastroplastia, ou eu vou tomar uma medicação. E não adianta nada, porque quando eu paro, eu volto a ganhar peso. Mas você interrompeu o tratamento de uma doença crônica, né? Então, o que a gente quer hoje? A gente quer associar métodos menos invasivos, menos deletérios para o paciente. Não que a cirurgia bariátrica seja deletéria, mas a gente quer chegar na porcentagem de perda de peso que a cirurgia bariátrica dá, que é uma porcentagem aí, uma média de 30% a 35% de perda de peso, a cirurgia tradicional do bypass. Mas a gente tenta associar várias coisas para chegar nisso. Então, como você me perguntou, é parecido a eficiência do balão com a gastroplastia? Os estudos mostram uma média de perda de 17% a 20% do peso total. Então, o paciente 100 chegaria nos 80. Agora, eu tenho paciente que não perde os 20. E eu tenho paciente que perde 40%. Depende do quê? Primeiro, depende da participação do paciente, com certeza absoluta. Depende do acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente sabe que aquele serviço, que quanto mais retornos o paciente tem, maior o sucesso do tratamento. Menor também o índice de complicações, né? Que mais? Que muda muito esse resultado? O perfil metabólico do paciente. O que pode acontecer que complica demais? O que é essa complicação? Olha, graças a Deus, os procedimentos endoscópicos têm muito pouca complicação, né? O balão complica muito pouco. O que os pacientes mais preocupam, doutora, vai estourar? Pode. Uma preocupação. Estourar, blum. Eu tive... Você não acha que deveria mudar esse nome? A gente dá um nome mais... bonitinho pro balão? O balão? Dispositivo Qual é a sua intragástrico? sugestão, Link? Pode ser isso aí. Acho que balão fica muito... É igual o DIU, né? Exato. Vamos colocar o Big, mas todo mundo chama Big, né? O Big. Mas, nossa, quem sou eu pra mudar então, o balão nome de um método intragástrico. Balão intragástrico. Você fala pronto, Big, parece coisa chiclete. Então, não, Supermercado. parece uma coisa grande. Eu não quero grande, eu quero Supermercado. diminuir, né? Big não pode. Tinha que ser small. A gente pode falar B&G. BG. Pode ser. Na sua opinião, você não acha que tem muita gente que engorda também porque programa o dia de qualquer jeito? Sim. Porque tem gente que, rotina, né? Absolutamente. naquela correria do dia a dia, vou parar ali pra comer um salgado Eu e abordo é isso. muito isso com o paciente. A rotina. Tudo é rotina. Então, a gente tem uma listinha de obrigações. Todo mundo toma banho todo dia, escova o dente 3, 4, 5 vezes por dia. Mas e quem gosta de tomar banho só no sábado? Aí é um problema. Aí vai comer Aí é um problema. desregulado. E aí a gente tem a listinha dos opcionais. Então, se der tempo, eu vou no shopping. Se der tempo, eu vou fazer isso. E se der tempo, eu vou fazer atividade física. E se der tempo, eu vou organizar minhas marmitinhas do dia seguinte. Ou fazer um cardápio para minha ajudante de casa fazer. Essas coisas têm que sair dos opcionais e colocar nas obrigações. É fácil, não é?
Aqui fala uma pessoa que erra todos os dias também. Somos humanos, Mas, né? Exato, mas a gente tem que tentar colocar essa disciplina e tirar isso dos opcionais e colocar nas obrigações. E, Sim. e é isso. Essa que virada é, de chave, exato, né? É a Que tem virada que de chave. acontecer, né? E o resultado depende muito, por exemplo, o que eu falo para o paciente, o déficit calórico depende de você ter uma poupança negativa. Eu falo, se eu ganho R$1.000 no dia e eu gasto R$1.200 no dia, eu vou ficar com a conta negativa R$200. Eu quero isso para o organismo. A taxa metabólica, eu tenho que gastar mais Déficit. caloria, exato, o déficit calórico. Agora, eu tenho só que diminuir a ingesta ou eu tenho que aumentar o gasto? São as duas coisas. As duas coisas. São as duas coisas. Eu sei que gosto é foda, né? Cada um tem o seu. Mas, tipo assim, cara, salgado também é muito bom, mas um prato de comida, arroz, feijão, bife, Cabe no salada. orçamento. É bom demais, não é? Bom, eu sou suspeita, arroz Muita e gente feijão, fala. Sou mineira, arroz, feijão, couve, adoro. Não, as Então. pessoas falam, eu não tenho dinheiro pra dieta. Não tem que Mas ter, tem dinheiro pro né? pacote de biscoito recheado, Cerveja, aquela barra de chocolate de 90 cerveja. gramas ou mais, É. caixas de cerveja. Caixa de cerveja. Porque É. ninguém fica, né, em uma garrafinha. É exatamente isso. É é muito mais aprender a escolher. Então, o que eu falo para os pacientes? Proteína em toda a refeição. Mas o que eu vou comer de proteína? Vamos descobrir. Uhum. Tudo bem, nem o ovo não tá barato hoje em dia, né? Mas É. vamos comer ovo. Eu falo, uma latinha de atum no período da tarde. O whey é caro? É caro. Quem dá para investir no whey? Beleza, vamos tomar aí o suplemento. Então, Maravilha. eles, Né? se Eu tô for até ver... fazendo propaganda aqui. Aham, inclusive, vamos aproveitar o gancho e falar que a Mister Olímpia está no Shopping do Calçado também, né? Do lado da Street Sport. Isso. Eu dou graças a Deus que a gente tem patrocínio Mas do o whey, o custo-benefício dele, se você for ver, custa, em média, 120, 150 reais. Mas quantos scoops ele tem? Exato. Quantas refeições ele te fornece? O whey é um suplemento muito bom. Então, E é ele barato. é só um complemento. É obrigatório tomar whey para emagrecer? Não. Não. O whey engorda. Tem um monte de paciente que fala, não vou tomar whey porque engorda. Não, então, né, coca não engorda. Né? Então, assim, o whey é uma forma de a gente tem que ter um mínimo de proteína para comer no dia, porque a proteína vai construir massa muscular, a proteína vai melhorar a nossa composição corporal e a proteína tem um bom efeito termogênico. Eu tento explicar isso para os pacientes. Você come um X de proteína, desse X, ele já estimula uma parte desse X a aumentar a taxa metabólica. Então, o que você come já estimula também a gastar. E aí? Eu não consigo comer carne em toda a refeição, é muita carne, eu não sou carnívora. Ou um paciente bariátrico, por exemplo, que o estômago tem 3 centímetros. Ele não vai conseguir comer uma quantidade de proteína adequada, né, para manter a massa muscular. Então, vamos lançar mão do O volume daquela massa, e né? o pessoal é tão imediatista, né? O pessoal fala assim, nossa, vocês ganham whey, né? E tipo, velho, a gente treina faz tanto tempo. Eu treino faz 7 anos, agora que eu comecei a ganhar patrocínio de whey, entendeu? E Então, a gente tipo, E não vira chave nem do organismo. Outro dia eu assisti uma chamadinha num story, um Reels no Instagram, e eu adquiri ele para minha consulta. Uma semana, dieta, treino, sono, 2,5 litros de água por dia. Segunda-feira eu comecei. Sabe o que aconteceu sexta? Nada. Aí os pacientes falam assim, como assim? Nada, porque não é em 5 dias que você vai... Não. Né? Nossa. E dali 2 semanas? Nada. Nada. Dali 3, né? E aí você vai melhorando, não é de uma hora para outra. A gente não ganha o peso de uma hora para outra para perder de uma hora para outra. Mas o ser humano é imediatista. Né? Eu sou uma pessoa imediatista. Eu quero uma coisa, eu quero para ontem. Mas não está correto. Até porque essa ansiedade, ela também está vinculada a um quadro de obesidade, né? Distúrbio de comportamento. E eu acho bem legal que a gente tá conversando aqui, toda hora você fala que você comete erros, né? Né? Isso aproxima, né? Aproxima. Não, assim, qualquer especialidade médica, na verdade, qualquer profissão que você atenda ao próximo, né, assim, a aproximação, ela é essencial. Domingo eu viajei, e aí eu postei lá na volta, eu comi uma caixinha inteira de amandita. E aí um monte de paciente... Adoro amandita, uma pura gordura, gente. Até a língua fica engordurada. E aí um monte de paciente me mandou mensagem ai, doutora, pelo menos a senhora é real. Eu falei, mas é claro que eu sou real. Né? Mas durante a semana depois, Nossa, é Vanessão, verdade. minha a personal... mandita é pura gordura, né? Pura gordura. Só não tipo ganha daquele dadinho. chocolate de sombrinha. Nossa, ou moeda. De cigarrinho de chocolate. Cigarrinho, né? moeda, sombrinha é pior. Dadinho também. Dadinho de é foda. não. Sombrinha. Vai falar que não é gostoso? É Tudo claro que gostoso. Mas aí tem as refeições livres, Então. tem as exceções. Para ser exceção tem que ter regra. Né? Então, Exatamente. Agora falou tudo. isso.
né? Mas O pessoal fala, você é magra, você não come nada. Nem vou te oferecer, você não come nada. Eu falo, A Valéria belisca de tudo. A Valéria Não, eu come- admiro. Eu tenho amigos, eu tenho um casal de amigos nossa, eles são super disciplinados. E às vezes tá lá na clínica, as meninas compram um bolinho de cenoura. Não, obrigada. Eles sacam lá a marmitinha, é organização. não, gente, mas aí... Mas eles são ótimos, São felizes, são assim. felizes e conseguem organizar. Eu admiro. Aham. Então, assim, no dia desse anterior... nível até eu admiro. Eu admiro. Desse nível Eu até- admiro. Eu não consigo. E olha que eu tenho um ajudante excelente em casa. Que prepara Mas- qualquer alimento. Prepara, mas aqui não é, enfim. Então, Aí eu já fui eu da turma da erro, né? marmita. Fazer o quê? Eu já fui da Né? turma da marmita, É. mas quando eu tava com planejamento. Exato. Quando eu tava com um propósito e eu tinha que cumprir, né, a programação. Mas normalmente não faço Eu acho que marmita. daqui a pouco fica natural. Né? Acaba a ideia ficando. fica natural. Uhum. A ideia é essa. É o que eu falo assim, hábito é feito de repetição. Então, se você repete a marmita, nananana, daqui a pouco aquilo fica Você tá automático. fazendo sem ver, né? Sem ver. É. Por que a gente cresce comendo pão todo dia? Porque a gente comia pão todo dia, né? Então, aos poucos, vamos tentar mudar. E hoje em dia, a gente come o que todo dia? Quem vê se cura? Ovo. Né? E aí, o dia Omelete. que não tem ovo? Eu fico perdida. Se na minha casa não tem ovo no café da manhã, eu falo, nossa, eu vou comer o quê? Tem pão lá, eu como Então, uma pão. tapioca. Né? Nossa, eu aí- compro tanto ovo que eu nem faço a conta mais. Toda Não. vez que eu vou no mercado, eu compro uma cartelinha. Uhum. Nem sei mais quanto que tem na geladeira, mas eu sempre tô comprando mais. Eu já não Então- como Casa é- tanto ovo. Eu gosto de ovo. Eu gosto do pãozinho francês de manhã. Também. E vou confessar, hoje, por exemplo, eu comi 2 pães franceses numa padaria, quentinho com manteiga, Delícia. mas também fiquei só e uma xicrinha de café. Fui almoçar super tarde, a gente, né, teve compromissos e tal. E aí, depois do meu almoço, eu não comi mais nada. Vim comer agora mesmo Um torresminho. proteína. Comemos Proteína, um espetinho medalhão. de carne. Exato. Medalhão então. de frango, né? Medalhão de frango. É. E- Se a gente. E assim, não é só a proteína. Você pode comer o pãozinho. O pãozinho sozinho, ele é muito mais vilão do que um pãozinho com proteína. Porque o que a proteína vai fazer com esse pãozinho? Né? Vai aumentar o tempo de permanência do pãozinho no estômago. Então, se a gente come só uma macarronada, dali 2 horas a gente tá varado de fome. Sim. Agora, uma macarronada com frango, Carne com moída. carne, sustenta mais, que a proteína segura. Proteína e fibra segura. A saciedade. A saciedade e mais. E aí entra, enfim, a gente ficaria até a semana que vem aqui falando. Mas a gente porque- agora tem até semana que vem. Tem. Essa é a última live da semana. Boa. E aí, por exemplo, a fibra, a proteína, segura um pico glicêmico. Então, a muito longo prazo, se você tem essa ideia de colocar fibra e proteína em toda a refeição, lá na frente seu risco de diabetes diminui drasticamente. E fome. Pico de glicemia, pico de insulina, fome. Mas e quem, Então, não, tem um- e quem não curte uma carne, uma proteína? Como que faz? Não, uma carne ou uma... A proteína tem Tem diversas. outras fontes de proteína, Não, eu exato. sei Tem que eu sei- iogurte, Você né? fala a Tem carne em si. laticínios. Não, tô falando na parte do almoço mesmo. Assim, dá uma É dica pra galera. complicado. Eu sei que existe É complicado. couve-flor Vão lá e comer tal. hora Brócolis, né, quer dizer. Mas não tem proteína. Não, e não tem- proteína. O brócolis não tem proteína? Não. Tem ora pronobis, não comer ora pronobis. Eu Ovo, tenho, eu como de vez em quando, eu pego um punhado e como. De Será ora que eu tô pronobis. ingerindo quanto de proteína? Sei lá, umas 8 folhas. Não Não, tenho é- nem a ideia. Eu quantidade vou é te falar que pouca. eu não sei te falar quantos É, gramas de proteína eu acho que tem é bem quantos pouco. gramas de ora pronobis. Mas tô Não, lá. mas é bem rico em O proteína. que, que É você acha que super. o pessoal mais peca, assim, na alimentação? Misturar os carboidratos? O que, Eu na sua acho opinião, o que, que que é é? a proporção. A proporção. Tem, muita gente chega no meu consultório e fala, doutora, eu não sei por que eu engordo, porque eu como pouco. Aí é o que a gente fala, come errado. Então, por exemplo, come pouco o dia inteiro, né? Uhum. E aí não tem déficit calórico. Só que também não teve saciedade. Então, você está comendo toda hora e está com fome toda hora, né? Então, eu acho que organizar horário é uma coisa que falta e pensar na proporção do prato. É o que eu falo, se você colocar uma fonte de fibra e uma fonte de proteína em toda a refeição, carbo tem que ter, senão você consome massa muscular também, né? Mas é a proporção, tantos por cento de proteína, tantos por cento de carboidrato, e aí isso é muito individualizado, né? Eu preciso queimar mais gordura, eu quero ganhar massa muscular, eu tenho diabetes, eu tenho ácido úrico, enfim, então, e aí... Por isso que precisa de um plano alimentar, de um nutricionista para montar teu plano. É essencial. Eu sou fã de nutricionista, né?
Mas assim, Eu o acho pessoal muito mistura bom muito também. carboidrato, né, no caso, Sim. né? Eles colocam, tipo, macarrão, batata e mais alguma coisa. Se a minha mãe estiver assistindo, ela, mãe, é sua culpa que a gente luta com a balança, porque ela dava arroz com purê, arroz com nhoque. Mas, ó, Mas eu é tenho gostoso. 41 anos. Na minha infância, não tinha essa cultura. Não. Mas eu vamos sou do colocar time, mas eu sou do proteína, time que né? não mistura nhoque com arroz. Não, né? Não, nem do time hoje que em mistura arroz dia, com macarrão. arroz com purê. E feijão eu falo, com mãe, macarrão. arroz com purê. Feijão com Feijão macarrão. com macarrão é bom, né? É bom, né? Mas é Pasta totalmente... Nossa, não se mistura. Ah, Feijão com mistura. macarrão. Feijão com macarrão, lógico que mistura. Mistura. É, mas não é muito Tem prato italiano. educado fazer isso, mas que é Ah. gostoso, é. Massa com fava, feijão verde, delícia. Sim. Tem gente que faz mexidão de arroz com feijão e macarrão, mistura Coisa tudo mais- assim, ó. Ó, agora, a mexidão, eu sempre falo para os meus pacientes, é ótimo, não só pôr um macarrão nem um arroz. Mas, por exemplo, é inventar. Né? O Vinícius falava muito, ó, um tanto de frango, faz um mexidão lá à noite, uma carne, um ovo e um legume. Quem é Vinícius? O Vinícius Facioli, é um nutricionista que eu adoro. Ah. É um Né? dos mais bem conceituados E da nossa cidade. disputados, né? Disputado. Ele é muito... Por que, e que esse cara não veio aqui ainda? Ele precisa vir. Aí, ó, pode convidar. Fala pra ele que Vinícius eu falei. Facioli. Vinícius é top. Depois você Nós me passa o vamos contato E a dele. ligar pra ele. dieta dele, ó, é arroz, feijão, Comida ou normal. tubérculo, fruta, salada, carne. O que se passa de suplemento? Whey, ômega 3, são coisas boas, né? Sim, Foram necessárias. muito estudadas, exato, a creatina, né? que Creatina, tá excelente. super bem conceituada. Não só para performance, Não. né? Hoje creatina aqui, né? É a cuca. É a cuca. E Alzheimer, mulheres, então, demência. Ah, eu adoro. Eu adoro. Informação nunca é demais. Eu gosto de ler. Tô muito Tá longe. frio aqui, né? Não, eu tô super Meninos, bem. a- Não, aumenta não um tô pouco. com frio. Tá tudo Não, bem? Tá tudo ótimo. Não, Ai, não, tá. não. Eu sou super Tem doterra encalorada. por aí? Eu tô sentindo um cheiro de óleo de essencial doterra aí. Tem aí? O que é esse cheiro? Ah, é isso? É, tá muito gostoso, né? Eu tava achando que era o chulé da Valéria. Ela tá descalça, viu, gente? Não Ela precisa tá... contar, Link. Não, eu tô bem mesmo de temperatura. Pô, Gente, Gui, toda deixa eu vez que você explicar vir, por você que que traz eu isso. estou descalça, tá? Ó, eu tava com aquele tênis pra combinar com o meu look, daí ele fala nisso. Só que a gente teve um dia muito corrido e eu estava de salto, vestido, gravamos vários conteúdos hoje, várias coisas e tal. E aí eu não fui embora pra casa. E aí eu estava com esse tênis, tiramos as fotos, mas no momento eu estou descalça e tudo bem. Delícia, claro. Deixa do seu lado, ficou bonito. É, a gente fala Combinando com a muito roupa. sobre, pegando o gancho dos olhos, né? O olfato também é um estímulo muito importante, né? Comidas perfumadas, ervas, Digestão começa antes da gente né, Ingerir. ingerir. Comer com os olhos, comer com... Né? Tem um- Delícia. Vamos voltar em outro assunto agora. Tem um comediante que ele chama Ed Gama. Ele fez a bariátrica. Né? Eles são muito zoeiro. E eles brincam com ele que ele venceu a bariátrica. O que é Ele isso? engordou de novo? É. Ah, e O que acontece, aconteceu? né? O que aconteceu? Acontece muito. Mas como que diminui o estômago? Ele é amarrado? Na bariátrica, Na bariátrica. né, tem algumas técnicas. Corta né? Vamos um falar da pedaço. grampeia. Né? Grampeia. A técnica mais realizada, que é o que a gente chama de bypass, né? Os cirurgiões bariátricos fazem. Grampeia. Então, você tem um estômago grande e o estômago fica assim, ó. Eu mostro o meu carimbo pro Aham. paciente no consultório. Que é o tamanho. 3 centímetros por 3, digamos assim. Então, você corta, grampeia, né? Fica pequenininho e você ainda desvia uma parte do intestino. Então, a primeira porção do intestino que é desviado, o alimento não passa por ali. Então, você não tem absorção. Então, é um procedimento que a gente chama de misto. É um procedimento restritivo de volume e um procedimento desabsortivo. E é o que eu falo. É um bom método para emagrecer? Obviamente que sim. Tem pacientes que precisam daquilo. A questão do bariátrico, eu acredito, é o acompanhamento e o momento em que o paciente vai fazer a cirurgia. Porque a gente sabe, como eu disse, eu sempre começo minha consulta falando sobre o que eu preciso para emagrecer. Déficit calórico, diminuir a ingesta, aumentar o gasto. Como que eu aumento o gasto? Exercício físico, escolher alimento termogênico, melhorar o metabolismo, certo? E como que eu diminuo a ingesta? Volume, escolha. Isso, ela se vale para qualquer ajuda que você vai ter para emagrecer. Um remédio, um balão, uma gastroplastia, uma cirurgia bariátrica. E o que acontece? Volto a dizer, a gente está tratando de uma obesidade, de um problema crônico. Então, como é que eu falo? Quando você faz um procedimento e que você tem perspectiva de fazer outros procedimentos, isso é muito bom. Porque se o problema é crônico, uma hora o paciente vai precisar de outra ajuda. A questão da bariátrica é que, do ponto de vista técnico,
e anatômico, depois da cirurgia bariátrica, a gente tem pouca coisa para fazer pelo paciente. Só que, então, esse paciente tem que ser muito bem acompanhado, porque se anatomicamente a gente vai ter pouca coisa para ajudar ele de novo, ele não pode vencer a bariátrica. Aí que tá. Então, ele tem que ter muito claro a escolha do alimento, o volume, pensar na composição corporal, porque a desabsorção faz perder massa muscular. Mas aí o que acontece? Ele come demais, o grampo estoura, vamos dizer Não assim? estoura, mas o tecido é extensível, né? Ele é um músculo, extensível, a anastomose, né? Que é um funilzinho que o cirurgião faz, pode alargar. E aí o alimento passa mais rápido se ele... Porque aí já cortou o intestino, né? Não, e aí a gente volta naquele assunto. Quanto mais tempo o alimento fica no estômago, mais sensação de saciedade. Se o funil alarga, o alimento passa direto, você não tem sensação de saciedade. Nem física e nem produz ali hormônios, neurotransmissores relacionados com saciedade. A endoscopia entra nisso também. Mas né? Nossa, mas tipo assim, ó, ele ficou com o estômago desse tamanhozinho. Ele tem que controlar até a quantidade de água que ele bebe. No começo, né? Depois ele habitua, ele aprende técnicas para come um pouquinho, deixa esvaziar, come mais um pouquinho, deixa esvaziar. E o que acontece o paciente está programado para um gasto, para uma ingesta calórica alta. Então a gente tem um período de lua de mel, que a gente fala, 1 ano e meio, 2, onde há um boom de produção de hormônios sacietógenos. O corpo adapta. Infelizmente o corpo joga no outro time nosso, ele não joga no nosso time, né? E aí ele adapta. E o paciente começa de novo a ter avidez por caloria. Depois de um tempo, que diminui a produção desses hormônios sacietógenos, enfim. E o paciente bariátrico, ele tem dificuldade de determinadas calorias. Então, o doce dá dumping. A proteína é difícil porque é mais indigesta. Então, por isso que a gente vê hoje pacientes que abusam de carbo, abusam de álcool. É uma coisa muito comum no pós-cirurgia bariátrica, né? Então, volto a dizer, eu adoro cirurgia bariátrica, eu acho que é muito necessário para alguns pacientes, mas o paciente ele tem que estar ciente de tudo isso. Ele não pode operar e deixar a composição corporal ficar ruim, porque aí o organismo vai jogar menos ainda no time dele. E a hora que ele come, é muito difícil para voltar atrás no peso, né? É muito grande a porcentagem de pacientes hoje que operam, tem uma perda frustra e ganham, ou que tem uma perda adequada e ganham, e às vezes ganham tudo, e às vezes ganham mais. Sério? Né? Muito como comum. piorar depois ainda. É muito comum. Ele se entrega, né, depois. Então né? ele precisa ter um acompanhamento psicológico também. Tô completamente. Os planos de saúde, enfim, qualquer cirurgião tem um tempo, né? Que o paciente, ele tem que ter lá um laudo, enfim, né? Tanto tempo de acompanhamento psicológico, ele tem que provar para a equipe que ele vai conseguir mudar seus hábitos. E só assim ele está preparado para ir para a cirurgia bariátrica. É muito legal, eu gosto de ter muita parceria. Então, os cirurgiões bariátricos daqui de Franca me mandam, Raquel, eu tô com um paciente, põe um balão como ponte. O que é o balão como ponte? O paciente está obeso e o balão ele vai trabalhar 12 meses para a gente mudar esse estilo de vida. Essa mentalidade. Fica uma coisa mais natural. Esse paciente vai mais bem preparado no quesito estratégia. psicológico. É excelente essa Legal, estratégia. um passo a passo, né? E outra coisa, o paciente já vai com um risco cirúrgico menor. Porque, do mesmo jeito que eu falo que tecnicamente o balão é fácil, a cirurgia bariátrica para um bom cirurgião também é um procedimento tecnicamente fácil. O que é a dificuldade da cirurgia bariátrica? O paciente. Então, se o paciente perde ali, a gente sabe que 5% de perda de 5% de peso perdido já melhora o perfil cardiovascular. Imagine se a gente faz um procedimento que perde 10, 15, 20%. O paciente vai para a mesa de cirurgia com uma segurança muito maior para o procedimento. Então, é muito legal. Não é só o balão. Então, vai fazer um tratamento medicamentoso. Até mesmo a gastroplastia endoscópica, ela permite depois o paciente fazer a cirurgia bariátrica. Essa nova que eu falei que a gente faz, que é uma sutura, uma costura interna, né, endoscópica do estômago. Então, é isso que é legal. A gente priorizar métodos que não queimem métodos futuros, né? Então, o paciente que pôs balão pode fazer isso, o paciente que fez um tratamento medicamentoso pode fazer isso. Agora, a gente vê uma tendência muito grande dos pacientes engordarem para ir para a cirurgia. Então, assim, você já vai começar lá no último degrau.
né? E é muito legal. Aqui em Franca, pelo menos, eu noto assim que os cirurgiões são criteriosos, eles mandam. Eu recebo muitos pacientes deles. Eu acho muito legal isso. Porque não tem assim, nossa, a gente disputa paciente de jeito nenhum. É o momento, né? Todo mundo. Ele também não quer ter complicação. E ele também quer que o paciente dele tenha sucesso no tratamento. Mas existe Então, uma regra? Ó, você só pode fazer essa cirurgia se você tiver existe. X de gordura corporal. Tem. A gente usa o IMC. Aquele programa que a gente vê no GNT, que o cirurgião bariátrico prepara os obesos. Ó, você tem que perder 20 quilos ou 40 quilos antes da cirurgia. Se você não perder, não faço. Aquele programa, doutor... Eu nunca vi. Esqueci. Então é por isso... Da cirurgia plástica. Não, Não. de um senhor baixinho que ele faz a cirurgia só em obesos, né? Eu esqueci o nome dele, o programa tem um nome conhecido. Hã? Nausar. Não Isso, conheço. ele mesmo. Fantástico aquele programa, só que ele prepara primeiro o paciente, ele tem que perder tanto. A gente não de julga, quilo. é muito difícil. A gente não está falando aqui que a gente erra toda hora, Sim. né? Mas esse paciente precisa de um acompanhamento mais de perto. Meus pacientes, quem convive comigo, sabe que eu sempre falo isso. É muito importante. Sim. E, geralmente, a hora que acaba esse período de lua de mel, que a gente fala, que o organismo, né, já habituou, adaptou. Que são O esses 3 paciente já- meses que você fala. Um ano e meio. Um ano e meio. Mais ou menos, da cirurgia bariátrica. O paciente já recebeu alta da equipe. Então, porque também é inviável, por exemplo, para um plano de saúde, fazer retornos por mais de um ano e meio. Então, isso tem que ser plantado, o paciente tem que ter a consciência disso. Ó, você daqui a um ano e meio tenha uma tendência de voltar a engordar, não abandone o seu nutricionista, não abandone esses novos hábitos. Com o balão também acontece isso. No primeiro mês é uma maravilha, né? Não tem fome, a maioria das vezes, tem dificuldade de comer. Depois também o organismo vai adaptando. O estômago relaxa, o balão desce, cabe mais alimento. Aí muda E aí? a sua estratégia. Exato. A gente pode ver isso com o Thiago, né? Ele já tá já- bem mais Coitado do controlado. Thiago. O Thiago já está- emagreceu muito ele já, né? emagreceu. O rosto dele tá Rosto, fino. Exato. Você acha que essa vitória dele em pouco tempo é por conta também da força de vontade que ele Da teve? força de vontade e de uma memória, né? No caso dele, especificamente, ele já veio para mim praticando atividade física todos Sim. os dias, né? Homem tem mais facilidade Tem de perder mais. peso do que mulher. Isso é por vários motivos, constituição corporal, hormônios, né? Então, mas eu acho isso. Ele é um paciente jovem, não é um paciente idoso, então jovem. né, tem uma taxa metabólica boa, pratica atividade física e teve muita vontade. Muita Né? Ele vontade. vai nas consultas, a gente conversa sobre... Vai ter as exceções? Já chegou, já estava viajando, né? Não sei se chegou de Está viagem. ainda. Tá ainda, né? Então vai ter lá uma bebidinha, uma comidinha na praia, mas depois volta. É o tal do chuta o balde, busca o balde, né? Isso que- A que as gente redes sabe quando ele tá sociais em falam, viagem, né? porque aí não aparece aqui, né? Ele adora vir aqui. Ele adora. Ele vem Ele é aqui e muito bate um papo bacana. com a gente. Sabe o que faz mulher emagrecer muito? Chifre. Ah, é? Espero não passar por isso. Não quero emagrecer assim, Não, não. dessa maneira não. Ô, doutora, pra quem é muito leigo no assunto, o que é endoscopia? Tem muita Endo- gente que escuta, pô, endoscopia, fazer exame de endoscopia. Endoscopia é um dos procedimentos endoscópicos, né? Então, a endoscopia digestiva alta, né? Endoscopia pode ser digestiva alta, pode ser baixa, que é a colonoscopia. Que é através do Né? ânus, né? Exato. A endoscopia é um exame, né, que idealmente feito sob sedação, que a gente introduz um aparelho, que é um tubo flexível com uma câmera e uma fonte de luz na ponta. E isso transmite lá para a TV. Hoje em dia, né? Antigamente era aqui, no olhinho. Eu peguei a fase aqui. Não Você pode pegou a falar fase que do- denuncia a idade. Mas eu peguei a fase da fibra só. Mas quantos Sei. anos você tem, doutora? Ela já disse. 41, mas tá bom. Tá linda, bem, linda, bem. A mulherão. idade tá aqui, ó. E aí é um exame que a gente olha desde a cavidade oral até a primeira porção do intestino. Esôfago, estômago, e ali a gente faz diagnósticos e hoje faz tratamentos, né? Então, como a endoscopia bariátrica faz tratamento. Soluções. A Coberfran resolve a sua necessidade. A melhor cobertura para a sua casa, área de lazer ou empresa. Toldos e coberturas em lona, policarbonato, telhas em aço galvanizado ou alumínio. Cobertura fixa ou móvel, motorizada por controle remoto. Orçamento sem compromisso. Fabricação própria e instalação rápida. Em Franca e região. Tradição e qualidade é Coberfran.
por exemplo, exato, medicado quase sempre. Quase Eu falo sempre. para o paciente, por que ter preconceito com remédio para obesidade? Se é uma doença crônica, você tem preconceito de tomar insulina? Se você é diabético? Você tem preconceito de tomar um antihipertensivo? Agora, o que não está certo é você só tomar a medicação. Porque é aquilo que eu falo, eu começo a consulta falando da base. Sem a base, você pode tomar remédio, você pode implantar um balão, você pode fazer uma gastroplastia endoscópica, você pode fazer uma cirurgia plástica, você pode se matar na academia, que se a base ali da alimentação Não tiver ajustada. não vai ter resultado, ou vai ter prazo para acabar, ou vai ter resultado e depois vai voltar. E as pessoas É também... difícil, a gente não julga. Eu falo para os pacientes, o consultório, meu consultório, de todo mundo que trabalha com obesidade, não é lugar de julgar. É difícil. Sim, é um momento muito É. pessoal, Muito, né? é muito Às vezes difícil com pro muitos paciente. traumas, ele carrega às vezes muita informação de coisas antigas, né? Preconceito da Familiar sociedade. também, né? Quem nunca ouviu, né? Assim, deixar de ser gorda é só parar de comer e gastar caloria. Não, não é isso, não é. E aí, por exemplo, a nutrologia ensina várias coisas, né? Você vai lá detectar uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, por exemplo. Ela tem N fatores metabólicos que dificultam o emagrecimento dela. Então, tem que tratar. Então, por que eu procuro saber? Porque às vezes eu não me sinto apta a tratar, mas eu já inicio um tratamento até ela conseguir a consulta com a GO, ou até ela conseguir a consulta com o endócrino, ou pelo menos para discutir de igual para igual. E é o que eu falo, informação nunca é demais, né? Só benefício. Então, pega o homem tem uma baixa de testosterona, um hipogonadismo, também vamos tratar. Então, isso é a nutrologia, ela é complementar para várias especialidades, vida, né? Eu pego meu marido, oftalmologista, vamos entrar com suplemento para diminuir a degeneração macular Sei. da retina. É. Suplemento, é nutrologia, né? E por aí vai. E essa equilíbrio questão alimentar. da cirurgia e tudo mais é muito caro. Porque às vezes o pessoal não faz, não vai nem atrás, achando que é muito caro, né? Que é E não é caro, disponível na rede No SUS, pública, nem né? no Não. convênio. Sendo Os que procedimentos poderia, né? Eu acho que falta, né? Se você Falta. pegar na rede pública, o que a rede pública oferece para tratar a obesidade? Então, Quase nada. antidepressivo. Sibutramina, antidepressivo, mas não tem profissional treinado. Não tem nutrólogo na rede pública. Não tem também. Tem nutricionista, mas, enfim, aquela consulta rápida. O nutricionista não vai que também conseguir não fazer tem um atendimento bom. o atendimento É médico. muito difícil para o paciente conseguir fazer cirurgia bariátrica na rede pública. E é uma inversão, porque o que hoje a gente mais gasta dinheiro na rede pública? Tratamento para câncer, tratamento para doença cardiovascular, hipertensão e obesidade. Se a gente tratasse a base, isso poderia muito bem diminuir esse Diminuir gasto. Então, você bastante. troca o gasto. Claro que existe uma transição. Então, respondendo sua pergunta, o que é caro? Né? A gente investe agora para evitar gastar lá na frente com a saúde. Você vai investir mais cedo ou mais tarde? Ou na prevenção, Ou no no tratamento. E aí, esse gap é como você quer viver. Tratando agora, prevenindo agora ou tratando lá na frente. Então, o que é caro? Né? É caro, mas a prótese é cara, a medicação é caro, o centro cirúrgico é caro, mas, enfim, é uma troca de gasto, né? A gente gosta de ter o iPhone 15, mas a gente tem que priorizar também a saúde, A saúde, né? Eu sou muito É a isso, a gente favor. vê muito, né? As pessoas, assim, ostentando, às vezes, com alguns bens, um carrão, viagens e tal, mas sobrepeso, para não dizer obeso mesmo. Exato, E aí, como é que faz? exato. Então, eu acho que é muito legal a gente saber mesmo desses procedimentos e tal, e alertar que cada vez mais eles estão presentes e muito mais inteligentes hoje em dia, né? Com Menos invasivo. menos invasivo. E isso tranquiliza a gente, porque até então a gente falava, o obeso ele tem que fazer uma cirurgia que vai diminuir o estômago dele, ponto. Não, tem muito mais coisa. Eu ouço muitos pacientes chegarem no consultório e falar assim, não quero fazer cirurgia porque é mutilante. É um termo ruim. Poxa. Não é mutilante. Às vezes, ali salva uma vida. Então, você pega aí um paciente, sei lá, de 200 quilos. 200 quilos. A perda com um procedimento endoscópico, para ele, pode ser muito boa. Eu tive um paciente, assim, a minha perda máxima de um paciente foi 60 quilos. Ele chegou para mim com 160, como um pré-operatório de cirurgia bariátrica. Aham.
E ele ficou 2 anos com o balão. O balão é feito para ficar 1 ano, mas o estômago pode ficar mais do que 1 ano. A gente troca a prótese, né? Tá. Em 2 anos ele perdeu 60 quilos. Não vai mais para cirurgia bariátrica. Então isso Puxa. é legal. Mas E ele fez tudo bonitinho? fez atividade tudo- assim, até- física? não, fez atividade Não, física. até que Ele não. falava assim, eu tô tomando Coca Zero todo dia. Imagina se não fizesse. Mas, Se fizesse. exato. Agora você pega um paciente desse, que às vezes não responde ao balão, 160 quilos, 200 quilos. Esse paciente, assim, faz a cirurgia, depois corre atrás de conscientizar, melhorar a composição corporal. Agora você vai deixar o paciente com 200 quilos. E assim, cada vez mais cedo, né? Eu pego pacientes jovens com muita obesidade. Menos de 30 anos. Muito menos, pacientes de 20, crianças mesmo, né? Hoje É a gente... algo preocupante. A gente fala muito de academia, de treino, suplementos, fisiculturismo, aí entra aqueles excessos hormonais e tal. Né? A nutrologia, ela pode orientar Com um certeza. atleta Sim, tem a e- nutrologia do esporte, né? né, mais específica, né? Uhum. Mas o que você me fala sobre esse boom dos anabolizantes aí? É porque tá muito... né? Tá fácil, né? Tá. Assim, O acesso teoricamente tá agora deu uma fácil. controladinha. Eu não trato, né? Não Sim. sou dali, não sou contra, mas eu acho que tem indicação. É aquilo, nem preconceito e nem abuso. Não tem atalho para ganhar massa muscular, não tem atalho para emagrecer se você não fizer o básico. É. Então, você vai pegar uma mulher que vai tomar um gel de testosterona, ela até pode colocar um implante que ajude um pouco na performance física, mas se ela não treinar, se ela não comer proteína, se ela não hidratar, se ela não tiver um sono, enfim, aquilo vai ter Efeito mais rebote. deletério, né? Porque não é isento de risco, nem durante o uso e principalmente pós-término da terapia. Do ciclo, do Exato. Então, assim, na tratamento. nutrologia do esporte não é meu foco, mas tem lá terapia pós-ciclo. Então, você vai fazer um ciclo hormonal e você tem que saber fazer o desmame daquele ciclo. Isso é super importante. Mas cabe a mim identificar e, de repente, encaminhar, né? Então, isso é interessante. Mas se chega um Né? atleta no seu consultório e ele quer dar continuidade, de repente, algum plano dele? Eu alguma- não faço acompanhamento de nutrologia clínica. Eu Não aplico faz? a nutrologia só para os meus pacientes da endoscopia bariátrica. Eu recomendo N profissionais maravilhosos, né? Aham. E muitos pacientes falam, doutora, por que você não vai acompanhar? Porque eu amo, é a endoscopia. Isso é a cereja do bolo para mim. A nutrologia. Né? A nutrologia. Mas eu aplico até porque eu tenho um volume grande de paciente para acompanhar com a endoscopia, então eu não dou conta de abrir mais esse braço clínico, né? Mas querendo ou não, eu faço o acompanhamento deles, porque o acompanhamento é por 1 ano, eu faço retorno mensal. Então, mês a mês ali, repetimos exames, ouvimos as queixas do paciente. Então, a mulher, é o que eu falei, mulher principalmente, a gente ouve, né? Ô, judiação. E elas são Já tristes, tive né? TPM, São exato. tristes, Não, né? TPM, né? Ou você quer matar, ou você quer chorar, ou você quer comer uma caixa É de tudo em pizza. excesso, né? Ou você quer rir muito, ou chorar tudo muito. junto, Tudo junto e misturado. Ri, chora e come ao mesmo tempo. Aham. Aí o marido que sofre, o companheiro, né? O filho, É, o vizinho, Pois é. a Mas, assim, secretária. Você falou que a endoscopia é sua paixão, É né? minha paixão. Faz quanto tempo já que você se formou? Eu me formei na faculdade em 2006, terminei a residência de cirurgia em 2008 e a residência de endoscopia em 2010. Então, eu tenho 13 anos de endoscopia. Né? Assim, a gente começa antes da residência. É minha paixão. Eu acordo e vou trabalhar feliz todo dia. Foi uma boa escolha, então. Foi. né? Eu não imagino eu fazendo outra coisa. Não sei o que eu seria, nem de especialidade, nem de outra profissão, se eu não fosse endoscopista, sinceramente. Talvez eu fosse nutróloga raiz mesmo, assim. Mas eu gosto de procedimento. Procedimentos, Adoro fazer procedimento. E no começo, lá, quando você fez os 2 anos de cirurgia geral, Gostava foi também. gostoso? Foi, Porque foi abre muito gostoso. barriga, né? Muito. É. Barriga, pescoço, cabeça, Ah, tudo. Mas a base cirúrgica, ela prepara a gente para os procedimentos endoscópicos terapêuticos. Porque dentro da própria endoscopia, você pode ser um excelente endoscopista diagnóstico, que enxerga ali coisas que às vezes muitas pessoas não... Mas você não quer, não gosta de tratar, tá? Vou programar para fazer uma ressecção ampla. Tem procedimentos endoscópicos que duram horas. É uma cirurgia lá
pela câmera. Minuciosa, né? Então, equipamento faz diferença, Aham. equipe treinada faz diferença, o acompanhamento do anestesista, tudo isso faz muita... Acessório adequado, mas o endoscopista que tem essa base cirúrgica, eu acho essa base... Tem muitos excelentes endoscopistas que não têm base cirúrgica e que são muito bons, mas no meu caso, acho que a base cirúrgica dá segurança, né? Aham, Também. é um diferencial, então, no seu trabalho, né? Ter tido a feito como oportunidade. pré-requisito, porque a gente não pode entrar na residência de endoscopia direta, você tem que ter pré-requisito, né? Ou gastroenterologia clínica ou cirurgia geral. Franca poderia ter mais residências, né? Eu acredito que nós deveríamos abrir essa oportunidade de... Esse é um assunto bem polêmico, né? Mas isso é um assunto polêmico, porque o que acontece hoje com a medicina, né? O Conselho Federal, ele não controla muito a abertura de faculdades. E hoje tem um excesso absurdo, você sabe, seu marido é da área, de médicos se formando. Então, formam-se muitos médicos, mas as residências não captam esses médicos. Muitos médicos formados, poucas vagas de residência. Aí tem que sair das suas E aí, o que cidades. acontece hoje? Cursos de especialização, tudo bem, tem excelentes cursos de especialização. Mas e aí, Não é curso de fim de suficiente, né? semana? Então, assim, pessoa que vai, faz... E isso não é só na medicina, mas eu vou fazer um fim de semana e eu já me intitulo especialista em X. Por exemplo, isso é preocupante. E a gente vive hoje a era das redes sociais. Então, é uma coisa, assim, é super legal. Tem excelentes médicos e que tem muitos seguidores, sim. Mas hoje, quando te falam de um médico, onde que você vai procurar ele? No Instagram. E aí, o médico que tem lá 1 milhão de seguidores, teoricamente, nossa, ele é ótimo. Né? E a pessoa que tem... Eu tenho 600 seguidores. Não, eu tenho 3 mil seguidores. Não, 3 mil tá bom. Tá bom? Meu marido 3 mil. tem 600 Metade seguidores. deve ser da família. Ou família grande, Né? então. É grande. E, então, assim, não dá pra gente se basear por isso também. Então, quando se fala Franca podia ter mais residência, residência realmente podia, mas Franca não é uma cidade tão populosa. Nós já temos aí 2 faculdades, né? Agora, acompanhar. Eu trabalho na Santa Casa também, e lá passam os residentes, passam internos com a gente das faculdades. E eu não sou, por exemplo, contratada das faculdades, mas eu adoro os estudantes lá. Né? Primeiro que eu acho que a gente se acha jovem. Mais jovem, né? tá falando da mesma Mas eu linguagem gosto deles, de ensinar, né? eu gosto de ensinar, eu adoro ensinar, pra falar a verdade. Não, e lidar com esse pessoal mais jovem, né? Você descobre muitas coisas que você esqueceu. E que agora estão com outra linguagem, outro formato. Totalmente, Você né? está Nós se estamos velhos, velhos, né? Eu vejo com as minhas filhas, são 4 filhas, né? E você também veio de uma família de 4 mulheres. E então nós mães, a gente aprende muito com os filhos. No seu caso, que está lá dentro da Santa Casa, com aqueles jovens recém-saídos da faculdade, deve ser incrível, né? Eu adoro conviver com os residentes. Mesmo das outras especialidades, a gente passa... Eu tenho contato com os anestesistas muito, né? Gosto mesmo. E aí, liga lá, doutora, faz um exame... E aí eu falo, você está entendendo isso? Eu gosto de ensinar WhatsApp, eu vou conversando. E no caso, você não está ali para isso, né? Não, mas você não eu está gosto. dando aula, né? Não dou, a gente não tem esse plano, mas legal, né? então, dar essa atenção para eles, né? Porque eles não sabem nada. Todo mundo começou. Eu já fui R1. Alguém teve que me ensinar, tadinho de mim, né? Né? Então, assim... Vamos a gente vai ajudar essa turminha, porque né? assim, né, meu filho, meus netos, não sei se eu vou ter, né, vão precisar dessa turma de médico que está se formando agora, né? Tem que ajudar. A O pessoa que tem você que mais querer... sofreu quando você se formou? Qual que foi o... A maior dificuldade? A maior dificuldade, não sofri. Ela quis Fala, eu sou sofri, demais. eu fui Eu feliz. sou demais. Não, residência é pesado, né? É pesado, você é Residência escravo, cirurgia, né? residência cirurgia, nós éramos em 10 residentes, Nossa. 2 mulheres e 8 homens. Você fez onde a residência de cirurgia? Em Jundiaí, na cidade de Jundiaí. E a residência é difícil, né? Eu sei. Você eu acompanhei meu marido chibata, nisso né? aí. Ribeirão Preto ele fez. Ribeirão. Mas assim, tem que passar por aquilo. E você acabou de sair da faculdade, hoje, né? Tá com gás, fazendo, né? Mas assim, não te falar sofri, não sofri. Sempre gostei, de verdade. Assim, Essa paixão falo, é nítida no seu olhar. Eu gosto.
Mas, assim, a residência sofridinha, né? Você É chega aquela lá... correria, Você dorme chega pouco. 4 horas da manhã, evolui 30 pacientes, 7 horas da manhã tem que estar tudo evoluído, prescrição centro cirúrgico. Aí você opera o dia inteiro, passa visita de novo, dá um plantão no dia seguinte, 4 horas da manhã, tudo de novo. É, né? E tudo de 24, graça. 30 de graça. Não ganha 36 real. horas fora de casa, banho, nem se fala. Residente toma banho quando dá, Nossa. né? Comer, então, menos ainda. Então, é como que Né? vocês querem É, estar, assim, esbeltos? não tem dá. tempo, é tudo residente desregrado. não. Eu, como residente de cirurgia... Só o pó, era só o pó. Pô, Por isso que eu tenisão. sempre cito. Eu comecei, eu não fiz medicina, tá? Mas eu fui me alertar dessas necessidades com 40 anos. Então, eu com 40 anos, eu já me sentia velha. Hoje, com 50, eu não me sinto. Nossa, não tem Olha nada a de velha, diferença. nem de cabeça, nem de aspecto, né? Mas com 40 eu me sentia. Porque eu Muda. não tinha atividade física. Não, atividade Eu não olhava para física. minha vida com esses olhos necessários hoje em dia, né? Que a gente tem que se preocupar. E a atenção com a mulher tá muito grande, né? Então, por Muito. exemplo, você pega uma mulher na pele, na menopausa, que seja. Eu não estou Antigamente, ainda. não tá ainda. Não estou. Eu já estou. Pode ser que eu esteja, mas ainda não manifestou nenhum sintoma. Que bom. Mas, assim, atividade física com certeza ajuda. Né? Então, você pega antigamente, até muito pouco tempo atrás, uma mulher na fase da menopausa, ela é Nossa. depressiva, ela engordou porque ela não está fazendo atividade física, ela chora, ela não dorme bem, ela não tem disposição para fazer atividade física. Hoje tem uma atenção muito grande para isso. Ginecologistas, endocrinologistas, alertando. nutrólogos, clínicos, todos. E um dos tratamentos para essa fase é o quê? Alimentação adequada e atividade física. Reposição também. Hoje acabou aquele mito, não pode fazer reposição hormonal porque vai ter câncer. Não. Tem os casos, tem contraindicação. A maioria dos casos é só benefício. Tem a época certa de começar, a época certa de acabar, mas faz parte do tratamento. Você vai numa GO boa, como eu tive uma primeira consulta quando eu diagnostiquei meu quadro precoce. Raquel, só mudar de vida, exercício físico e alimentação. Eu nunca fui extremamente sedentária, mas eu nunca tive o enfoque físico que eu tenho hoje. Você citou a Velocity. Você gosta de bike? Gosto. Incrível lá, né? Incrível. Você chegou a fazer uma aula lá? Fiz 2 já. Minha personal, de musculação é Aham. professora lá. Quem Eu tô adorando. A Vanessa. A Vanessa? Você conhece ela? Eu conheço todo mundo da Não, turminha a lá. Já Vanessa, fiz 2 aulas lá, ela mas é um monstro, né? ainda não consegui. É. Não, a turma é boa, o pessoal a é Franca ganhou um super, presente. muito legal. Muito. Super alto astral. Super. Passa rapidinho, 45 Você tá minutos. levando toalha? Não tem lá agora. Porque Tem lá. deve suar igual. Sua. Não, Mas é. tem lá. Tem, branquinho, aí Isso brilha, depois né? brilha, você joga, faz um super barulho. legal. Tem isso também? Tem. Na hora que Você que já entra tem na vibe da rave. sapatilha já tem, Tudo. toalhinha, você leva sua aguinha gelada, mas lá tem Depois também, eles se fazem quiser. a higienização da É muito sapatilha, top. você troca, cada turma... Não, é uma franquia, assim, perfeita, né? Muito. E tá super em alta, né, no Super Brasil. em alta. Não sei faz se é só no tempo. Brasil, é só no Brasil? A Velocity? É. Não, eu acho que sim. Agora São Paulo. Mas isso sim, teve não sempre, sei. né? Teve sim, não questão da empresa. Mas esse Ah, lance de sim, de né? spinning. Então, eu É. sempre gostei de spinning. Eu não gosto de correr. Eu detesto correr. Então, eu já corro tive igual a um fase. jotalhão. Não gosto Meu marido mais. tá lá, em Bariloche, vai correr 100 quilômetros. Eu Ele odeio vai. foi lá pra El Cruce, né? E tá frio lá agora? Tá fresco, Tá mas fresco. onde eles correm, que é montanha, é frio, né? Eu não gosto de correr, não sei correr, sou desengonçada, não tenho fôlego. E Mas treinar, você treina? treino, gosto. Aqui, Ela ó, tem a cheio de- aqui, personal. calo. Cheio de Os calo. calinhos nos entregam, né? E é um Treino. troféu isso aqui, gente. Mas você começou a pegar firme mesmo depois do diagnóstico Peguei firme. Eu nunca fui sedentária. Sempre fiz caminhada, já teve época da vida que eu fiz musculação, mas eu comecei a pegar firme. Eu acho que sério, faz uns 3 anos. Vanessa mudou minha vida. Vanessa. Ótimo. Vanessa, É. qualquer dia você cola aqui, tá? A gente quer entender aí como é que é esse engraçado treino que aí. aí entra naquilo que a gente fala, né? Da aproximação do profissional, independente da profissão. Ela aproxima da gente, as alunas adoram ela, estimula, né? Fala que ela sabe que eu sou competitiva. Não vem hoje? Boa. Tá, no próximo você tá perdida. A gente vem falando muito sobre esses treinadores novos, né? Sobre essa metodologia atual que os treinadores, os personagens têm aí com a gente. Mudou muito a maneira. Muda. Quando eu comecei, eles nem eram tão aplicados, assim, como que eu vou dizer. As técnicas eram... de Era leve. só o exercício. Isso. Hoje tem tudo Era a um execução. contexto, né? Agora tem a tem respiração todo, que entra em jogo, né? Que determina... Tem como você entrar
né? Estimular, Sim. entrar na mente Eles devem ali. estar estudando muito também para poder sim, fazer esse com trabalho de certeza. coach, vamos dizer assim, A né? Vanessa, por exemplo, é muito estudiosa. Eu vou falar um artigo, nossa, avançar em um artigo que Ela tá por para dentro. obesidade é melhor o exercício combinado do que só o aeróbico. Ela, já sei disso, esse artigo, mas já sabe, né? Então, é essa é a diferença dos tempos modernos para os 10 anos todo onde eu comecei. profissional, independente da área, informação nunca é demais. Tem né? que estar marketing, estudando. exato. É Congressos, medicina, é tudo, né? simpósios, enfim, sempre atualizando, eu né? gosto. Vim para o interior dificulta isso um pouco, né? Quando a não é gente muito está em São Paulo, é acessível. muito mais acessível. Bom que você vai passear. Adoro São Paulo. adoro. Quantos dias você suporta em São Paulo? Vixe, muitos. Sério? Muitos, Eu não aguento adoro. mais que 2 dias lá. Isso também, porque eu tenho 2 irmãs que moram lá, tá. né? Tenho amigos, mas eu gosto de lá. Mas hoje, depois da pandemia, né? A questão do online abriu também O mundo. O Nossa, mundo é se muito uniu, bom, né? Híbrido, né? Então, você faz lá uma pós que é um pouco online e depois você vai fazer a parte prática. E na pandemia, como foi as suas consultas, o seu trabalho? Bom, a obesidade fez isso, né? Então, eu nunca... Assim, foi um grande boom do meu consultório da parte da obesidade, foi na pandemia. Foi na pandemia. Em compensação. Muitos a morreram, parte né? de Vamos falar exame, isso. Mas então, hoje a gente colhe frutos da parte de exame, por exemplo, porque a colonoscopia, né? Uma das principais queixas que trazem o paciente para fazer colonoscopia, sangue nas fezes. Então, a pandemia começou lá foi 2020, Março de exatamente, 2020. 20, É, né? bem no início. Então, por exemplo, lá em março de 2020, o paciente tinha um pedido na rede pública que demora um pouquinho, 2 meses ele já estava na fila porque ele teve um sangramento. Tá. Só que ele foi conseguir fazer esse exame em 2022. Nossa, é isso. Ou seja, hoje a gente Se vive fosse um câncer, já boom. era. Se fosse, não, né? A gente vive um boom. Assim, eu acho que triplicou a porcentagem de diagnóstico tardio. Porque a gente ficou um gap, né? Pois Aqui em Franca, na rede pública, por exemplo, eu trabalho na Santa Casa e no AME. O AME é um serviço excelente. E a gente faz muito exame de endoscopia e colono lá. Não só eu, com outros profissionais ótimos lá. O AME teve que fechar para virar UTI Covid. Então, o AME ficou, não lembro quanto tempo, 7, 8 meses sem fazer exame. Se a gente contar que a gente faz, não sei te falar... uns 200, uns 400, 500 exames por mês. Vezes 7... vezes 7 meses, quantos exames ficaram atrasados na rede pública? Isso aí virou complicado. Acumulou muita coisa, ainda está né? assim, na Santa Casa a gente tem um calhamaço ainda de exame para chamar, porque a gente não está dando Nossa, conta. não dá conta, né? Né? É um pecado. Quando acontece ter sangue nas fezes, é sempre alguma coisa perigosa? Não, muito pelo contrário. A grande maioria das vezes é não perigoso. Doenças orificiais que a gente fala. Hemorroida, fissura, principalmente no paciente jovem, né? Então, cabe ali um bom exame físico, uma boa anamnese, perguntar. Mas hoje a colono é um exame simples, né? Todo mundo Simples, fala, não o tem mais preparo é preconceito, chato, né? Não, nossa, acabou o preconceito. É. Então, pode, né? Assim, é um pecado, é um absurdo você ter uma doença grave que ela é prevenível. Eu não sei porque as pessoas têm tanto medo. Talvez, assim, do Acho que do preparo. constrangimento, talvez, né? Já, de repente, gente. gente, eu vou fazer um exame desse, aí eu vou e defeco. Não, há o preparo, né, do paciente. 2023, né? Não é? Não vai no ginecologista? Não vai pôr prótese de mama? Vamos lá fazer uma colono. Né? É muito importante. Tem muito que fazer. libertador. Mas o quando- sangue nas fezes é isso. A grande maioria não é preocupante, mas não é por isso que você vai ficar tendo sangramento e não vai procurar. Então, a colonos cabe para excluir patologias graves. Você tem um sangramento, fez a colono, não tem um tumor, um divertículo, uma inflamação, uma lesão vascular, qualquer coisa. Ótimo, vamos tratar fissura, hemorroida. Né? Agora, tem os achados de exame também, né? A paciente está lá com sangramento, é da hemorroida, mas aí durante o exame a gente vê alguma outra alteração que teve nada a ver com a queixa. Que nem se manifestou. Achado de exame, Então, Simplesmente, prevenção, né, gente? Prevenção. Nossa, eu defendo. Março Azul, aí Março Azul, aí que eu dei vamos as lutar por carinhas, eu dei as carinhas na rede social, aí que a gente tenta colocar um meio de conscientização, porque é isso, né? Um Isso- câncer altamente incidente. Escolher março, né, como mês para a gente se alertar dessas questões. Quem define isso? De repente pode ser uma coisa municipal? Pode ser só franca? No caso do Março Azul, foi nacional. Nacional? Foram todas as sociedades vinculadas. Foi a de endoscopia, de coloproctologia
a FBG, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Acho que foram essas 3. Se eu esqueci alguma, Mas coloprocto, endoscopia e gastroenterologia. São as 3 Principais. as sociedades que estão se mobilizando para conscientizar a população e autoridades. Isso não porque demora sem muito apoio, viu? Tomara. Não demora. Porque sem apoio das Não autoridades, tem as como. sociedades são fracas, né? Não Porque tem tem um movimento, força. as Tem que campanhas, ter tudo, né? Nacional. verba, né? Verba. Então, assim, lá na clínica eu fiz, nos 2 anos eu fiz. Banner, fiz parcerias, loja de suplemento, cartãozinho, rede social, mas, enfim, é uma formiguinha, né? Uma sementinha. Bem petitinha. Uhum. Mas que vai nascer. Se Deus quiser, porque precisa. Precisa, né? Precisa demais. É uma questão muito importante. A gente ouve falar muito mais hoje em dia do câncer de colo. E engraçado, que engraçado, né? Engraçado não tem nada de engraçado. Mas muitas pessoas públicas, né? Simonia, Sim. Preta Gil, e isso alertou um pouco. Também. Isso alerta, isso é bom, né? A Preta Gil hoje lá postou que hoje ela foi tá fazer bem? a cirurgia de fechar a ileostomia dela. Então, você vê, ela é a prova de que a lesão não é uma sentença de morte. Ela tratou, claro que tem todo um período de acompanhamento, não dá para falar tá curada, não sei. Mas eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe tá curada, mais de 20 anos que ela operou. Porque diagnóstico precoce, teve um sangramento, né? Em 15 dias ela fez uma coluna, em poucos dias ela estava operada. Então, é isso que tem que fazer. É a agilidade do diagnóstico precoce. Não pode precoce. ficar tendo um sintoma e não correr atrás. Hoje em dia, né, os recursos são muito avançados para você ficar tendo um sintoma e não... Quais são os sintomas? No caso do câncer de cólon, sangue nas fezes, mudança abrupta do hábito intestinal. Então, você tem um hábito intestinal bom. Quando vê, do nada, seu intestino está preso. Ou alternância, você está... hora com diarreia, hora com constipação, hora com diarreia, hora com constipação. Dor abdominal, emagrecimento. Constipação? Por quê? Porque ele obstrui, ele diminui o calibre, né? Ele diminui o calibre, ele vai crescendo e fecha. Até mesmo casos que o paciente não valoriza essas queixas, muitos pacientes são operados na urgência. Obstruiu total, tem que operar na urgência, pode até mesmo ter uma perfuração. Nossa, é muito interessante você falar isso, pro muito, pessoal ficar atento, né? Dor abdominal sem explicação. Outra coisa muito importante, emagrecimento sem causa aparente. Não estou fazendo dieta, não mudei minha alimentação. Por que eu estou emagrecendo? Distensão, gases, né? Aquela sensação de estufamento. Então, são todos sinais, né? Muito importante. E fator de risco também, né? Principalmente... Se você está numa parcela da população que tem fator de risco. Obesidade é um fator de risco, né, para vários tipos de câncer, intestino super relacionado, tabagismo, alimentação pobre em fibra, rica em carne vermelha, fatores genéticos, né? Então, assim, é muito importante. A população em geral deve fazer o primeiro exame preventivo aos 45 anos. Mas existem... grupos específicos que têm que adiantar essa idade. Então, vamos supor que você tenha um parente que diagnosticou um câncer de mama com 46 anos. Você deve fazer esse exame 10 anos antes do diagnóstico do seu parente de primeiro grau. Então, se sua mãe teve com 46 anos, você não vai fazer sua prevenção com 45, você vai fazer com 36. Né? E aí entra num plano de vigilância. Teve um pólipo. Qual é o grau desse pólipo? As biópsias são diferentes. Então, dependendo lá do resultado da biópsia, eu tenho que repetir em 6 meses, eu tenho que repetir em 1 ano, em 2, em 3, em 5, em 10. Então, é muito importante. Também não é só fazer o exame. É acompanhar, levar o exame para um médico que entenda, leia o resultado e te entre num plano de vigilância, te direcione, né? Hoje, graças a Deus, assim, geriatras pedem, porque até mesmo, assim, os médicos, é um exame que, sabe, hoje a gente pede, por exemplo, mamografia, mas não é todo mundo que pede colonoscopia. Então, geriatra tem pedido bastante, ginecologista, urologista, quando o homem vai procurar para fazer prevenção de próstata, cardiologista, que já são aqueles médicos que acompanham cronicamente, né? Mas quando a gente fala do Março Azul, é para conscientizar as autoridades,
a população, mas também a classe médica, que é importante fazer a prevenção. Né? Poxa, quanta coisa. Hein? É, E às vezes os profissionais se atentam a alguma coisa já de praxe, né? E passa. E passa esse tão importante diagnóstico precoce, É né? muito importante. Como qualquer outro, né? Como qualquer outro. Na Santa Casa, você trabalha lá Como e no endoscopista. Hospital do Coração também. Não, no coração nós não nem temos no Hospital do endoscopia e Câncer. colono. Eles vão, como é Lá. tudo grupo Santa Casa, Mesma eles coisa. vão. Opa, de novo. Eles vão pra gente fazer os exames lá na Santa Casa. Eu e toda a Ah, é equipe, tudo né? lá, então. Somos em vários médicos. O volume é grande, né? E o AME também, que é um órgão estadual, mas também tem muito exame no AME. Uhum. Bastante exame. Você não tem vontade de fazer algum curso, dar algum curso, ou fazer alguma mentoria pro pessoal que tá acabando de sair da faculdade? Interessante. Pode ser. Fazer uma mentoria online. Eu gosto de falar como sobre diz- esse assunto, Cê- né? É que você fala com muito amor, assim, muita sabe? clareza. Eu É. gosto. Eu gosto de falar. Quem muita me conhece sabe propriedade. que eu Poderia gosto dividir de isso falar. Em módulos. em módulos, né? É, pro assim, pessoal. certa. E sabe que hoje muito comum. é muito comum. É Na o- área média e todas as especialidades. Todo mundo Todas essas fazendo. profissões, na verdade, né? Fazendo muitos Isso, cursos, né? muito. Dando orientações online. Nada quando os residentes passam, a gente, querendo ou não, faz isso. Faz né? isso. Mas. quem O sabe, online um tá dia. muito rápido, muito atual. Não é fácil preparar um material desse todo. Não, Dá muito trabalho. difícil, Então, você tem que muito. ter um tempo do seu dia para se dedicar a isso. Muito difícil. Mas- E manter esse material atualizado, porque as coisas não param, né? Uhum. Mas se fosse também fácil, todo mundo fazia, né? Exato. Exato. Você acha que aqui em Franca a gente tá com bastante profissional assim, doutora? De endoscopista, É. vocês falam? Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, aqui em Franca, como eu disse, né, não existe ainda muito claramente departamento de endoscopia, né? Então, os hospitais, os dois principais hospitais que a gente tem na cidade, tem endoscopistas lá com título de especialista, porque hoje é uma especialidade, então você presta a prova de título, e tem aqueles médicos que são cirurgiões, gastroenterologistas, mas que fazem exames. Que faziam sempre. Então, eles sempre fizeram. fazem bem, né? Assim, a diferença é que quando a gente faz a residência, a gente aprende algumas terapêuticas já na residência e que talvez esses médicos mais que não antigos. tiveram a especialização tem que também Desconhecem. correr atrás. Desconhecem e cabe... Até eu mesmo saí já faz um tempo da residência. Desde que eu saí, já surgiu propriamente a gastroplastia, né? Quando eu fui até para os Estados Unidos fazer um acompanhamento de uma clínica super legal lá, estava começando a falar em gastroplastia. Eu vinha ter contato aqui anos depois, Nossa, então. né? Então, assim, acho que a gente tem bastante profissional, sim, aqui. Mas especializados mesmo, com especialista, acho residência? acho que o número é menor. Acho que talvez seja só você. Não, acho que tem Tem mais. mais? Tem talvez mais uns 2. Eu acho que são mais 2 na cidade. Uhum. Mas isso não tira a qualidade de exame dos outros colegas, né? Mas talvez vamos dizer assim, o cardápio de procedimentos oferecidos, né? Certo. Não sei se vocês me entendem assim, Entendemos. né? Mas é o que eu falo, um bom exame diagnóstico, ele é tão precioso quanto se você sabe diagnosticar e encaminhar para quem faz a terapêutica, top. Ótimo. Bacana, né? Muito bacana. Mas quando você lançar sua mentoria, vai ter mais, então. Então tá. Você vai me assessorar? A gente ajuda em tudo aqui, né, Você Valéria? fazer A gente essa parte ajuda. visual. Nossa. A gente só não vai fazer só os conteúdos. Ixi, até porque eu falei que eu sou chata, né? Não, Agora. não. A gente ajuda, mas não entendemos Mas nada. tem que ser, doutora. Tem que ser metódica, então tem que... Então, essa era da rede social é muito complicada, né? Porque, assim, é uma Também verdade... atualiza Não sei se da vocês noite pro tiveram dia. contato aí essa semana de uma influencer brasileira que mora nos Estados Unidos e falou sobre a hidrocolonterapia. Depois vocês deem uma pesquisada. Esse assunto faz umas 48 horas que está Como é o nome? super... E não existe isso, Não né? existe É um isso. neologismo criado. Hidrocolonterapia. Nada mais é do que uma lavagem do intestino grosso. Poxa, Mas, enfim, que a termo pessoa é vai esse? lá numa clínica e tem um aparelho e que a temperatura da água é especialista e simplesmente neste vídeo ela está deitada em decúbito lateral esquerdo e uma pessoa introduz, né, pelo orifício anal Aham. dela um dispositivo para fazer uma lavagem intestinal. Não, mas Então, é assim, que- isso a gente faz há anos, É. né? Há anos, para várias coisas. Não, mas agora gourmetizou. Gourmetizou. Digamos assim, né? Então, por quê?
Porque hoje o que você vê em rede social Ah, e você fala com tanto, né? E assim, tá, hidrocolon-terapia, top. E o pessoal tudo aprovando. Nossa, Nossa, que e esse é aí o eu top da- postei hoje isso, né? Gente, Eu vou né? assistir Que você isso? depois. Não, eu não postei, eu repostei. Uma médica de Franca, sim. aliás, fez um comentário ótimo. E várias pacientes minhas, nossa, doutora, eu já estava achando isso uma maravilha. Eu já estava até procurando. Tá pra vendo ver. como que é a Falei, pelo influência? amor- É isso, gente. É perigoso. Poder da É fala. muito perigoso, É não muito é? perigoso você É se perigoso. manifestar nas redes sociais, E aí né? volta naquilo, né? O melhor é o que tem 1 milhão, 2 milhões de Pois seguidores. é. Nossa, que tem um milinho, pouquinho. né? Não, você ainda tem 3 mil, meu marido tem 600 seguidores. Ele nem sabe a senha do Instagram dele. Se deslogar Complicado, e... né? Nossa. Se Agora que a perdeu gente- o reconhecimento facial, Não, já era. Já era. Agora que a gente tá ajudando ele no Google, que é uma Então, busca maravilhosa, né? Eu também não faço. Doutora Google. Alia, enfim. Mas esse- ainda ele tá tentando. Tem uns médicos Não, que tem nem... uns nem que ainda entendo, falam, nem não, eu não entendo. quero isso. Meu marido é difícil Tudo nisso. bem. Eu falo, gente, Mas seu vamos marido é jovem, é fazer. 10 anos, mas... Mas não gosta de Do que o eletrônico, meu? rede social, não gosta. Você acredita? Eu acho Ele bom. vai ter que começar a Vai gostar. ter, eu vivo dando bronca. Vivo dando bronca. Mesmo porque a clínica hoje tem um nome, né? A Exato. Santori, ela é uma empresa. Exato. E não tem só você, tem ele, outros profissionais Outros lá. E tem que ser profissionais. divulgada. Não, e tem planos de Tem. ampliação, se Deus Ótimo. quiser. É porque ele tá pequeno, como você disse, né? É, tá pequeno, mas a gente Entra tem uma pra dentro da localização clínica boa. de olhos, vem entrando. É, os nossos consultórios são na parte de cima, São. né? Mas a ideia é ampliar o centro cirúrgico para poder fazer cirurgia de porte maior Uhum. e melhorar a especialidade oftalmológica e de Também. aparelho digestivo. Uhum. E eu falo que sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu estou sempre procurando parceiros. Eu tenho 2 médicos proctologistas, cirurgião bariátrico, Uhum. que atendem lá. E é isso, movimenta a clínica. Aí é. os pacientes veem o que a clínica oferece, veem a importância dos exames preventivos e aí vai. Essa, assim, eu não paro. Né? É. Pensa. Gestora, você arrumou eu- isso no pra susto, você. No susto, mas eu gostei do negócio. É gostoso, Né? sim. Mas precisa Ainda mais você que é aprender, precisa- mandona. então, mas precisa profissionalizar. Mas aí, com que ele falou que 41 é jovem, tá vendo? Não, super pra correr jovem. A atrás. vida começa aos 40, Não é? não é? E pra entrar nesse assunto, como estão os planos? Quais são daqui seus, pra seus frente? próximos? Os Da projetos, clínica ou os meus? vocês os falam? seus. Os delas, né? Os Lívia? meus, eu vou te falar que a minha vida tá tão boa que se ficar assim tá ótimo. Se melhorar, né? estraga. Se melhorar, estraga. Mas os planos profissionais, não, assim... Aí, esses não tem limite. eu sou meio desinquieta, sabe? Sempre então, tá estudando assim, e tal. atualmente o plano é dar uma melhorada. Melhorada não, né? Dar uma ampliada. Né? A gente tem 1 ano e meio de clínica só, mas assim, a gente foi muito feliz. Foi um momento que a cidade estava precisando, porque por conta de pandemia, a cidade está grande, nós só temos 2 hospitais, então alguns procedimentos mais rápidos, assim, como endoscopia, urologia, pequenas cirurgias, oftalmologia, é muito difícil para a gente conseguir horário no centro cirúrgico, que estão muito ocupados com cirurgias de porte maior. Maiores, né? Então, a gente tem uma tendência aqui na cidade, estão se criando vários desses Vários serviços. centros cirúrgicos menores, né? Centros de procedimento que sejam, né? Então, Eu tô vendo essa tendência tem. mesmo. Então, meus planos agora estão voltados para isso, né? Claro que a gente é mãe, a gente é esposa, dona de casa, malha, mas o foco, assim, além do filho sempre, né? É o filho em primeiro lugar. É fazer essa ampliação da clínica, que a gente está com bastante Você tá sede. com o plano de montar uma equipe, então? Já tem, trazer né? parceiros, Mais. mas trazer mais, né? Colocar Legal. mais gente para atender. Envolvidas no enfim, projeto, né? Mas isso é um assunto bem difícil, é o que eu falei, eu sou absolutamente crua, então a gente recentemente fez uma viagem para conhecer aí um administrador, para a gente entender como faz essa captação, porque tem paciente, a gente só tem que saber como fazer captação disso. E aí entra toda a parte de marketing, aí vocês entendem, porque muitos pacientes nem conhecem o método. A informação então, como tem que você vai chegar. vender o método? Né? Qualquer que seja ele, para obesidade, para saúde, enfim, a informação tem que chegar para o paciente procurar. Então, é tudo um passo a passo. Eu preciso dar o primeiro ainda, né? Que é o marketing. Mas é só a conscientização de querer, né, Lívia, de sair do movimento normal, assim, eu falo precário mesmo em Franca, que a gente ainda está indo... Tem muito para crescer. Tem muito para né? crescer no online e na conscientização.
A gente tem médicos muito jovens, mas tem muitos médicos mais velhos Mas que... cada um tem ali uma vantagem, né? Enfim, Claro. né? A experiência conta, mas a atualização também conta. Aham. O que eu acho é que falta muito na formação do médico. Esse olhar, por exemplo, todo mundo fala, médico só sabe trabalhar e não sabe ganhar dinheiro. É a pura verdade. Mas A é gente pura não verdade. tem nada de preparo Não. financeiro, a gente não entende, eu não entendo nada, eu tenho até Nada. vergonha. Mas é por isso que tem as profissões que surgiram Exato, agora. exato. Então, São tem que gestores, aprofundar. Thiago, aí, é. ó, falei, Thiago, Então, pelo amor de Deus, me ajuda aqui no... né? Exato. E tem financeiro. gestão de clínica, e tem captação, e tem Tem. captação de convênio. Então, graças a Deus, tem essas profissões, né? que vão te ajudar. Porque a gente realmente não sabe gerenciar, a gente não sabe gestão e muito menos questão financeira. Alguns profissionais já vêm de uma família, então já tem esse preparo, né? Como meus pais não são médicos, eu não tive essa aprendi na lida Aham. mesmo. Você não teve essa referência, Não né? tive essa referência na área médica, né? É isso aí, pessoal. Para vocês que estão aí no gancho aí do nosso bate-papo, a gente está com a nossa querida nutróloga, que mais? Endoscopista. Endoscopista, mãe, Mãe. gestora Ixi, Maria. De de clínica. clínica Você é mãe de pet também? multidisciplinar. Mãe de pet, Mãe de duas Mãe de pet pets. também? Aham. Mãe de pet. Muito bom te conhecer. Que bom, obrigada. Vamos conhecer a clínica dela. Mais uma visita que a já gente vai ficar está devendo. feito Não, o não fala convite. assim. Não acredita muito não, tá? Não. Não, a gente Se eu vai, ó. trouxer chocolate, o que eu falei que eu ia trazer? É barrinha de Chocolate, suplementos, né? suplemento aí. Mais uma é, coisa ficam você com falou que ia essa trazer. dívida. Que você O balão. O balão. O balão, a gente gostaria de ver esse balão. Mas, de repente, a gente vai lá, faz essa visita, faz um store, mostra esse Então, balãozinho serve um aí, tá tudo cafezinho bem. gostoso. Aí a gente aí é vai. uma boa chamada. Se tiver café, a gente vai. Ah, café não falta lá, viu? Te garanto. Doutora, mais alguma informação? Quer dar algum recado, se Acho que a gente despedir, agradecer? falou muito, eu queria muito agradecer. É muito bom a gente ter oportunidade. Não é para autopromoção, é para promover mesmo a especialidade. Alerta, Tudo né? que a especialidade pode oferecer, as outras especialidades que a gente pode agregar. Então, a endoscopia, eu acredito que assim é saúde. É estética, porque o paciente da obesidade ele também procura estética, mas resumindo, né, é saúde. É infinito a É endoscopia. diagnóstico Eu tô precoce. assim, pasmada com Que bom. com tantos caminhos que a Que a endoscopia, endoscopia pode traz, trazer. É diagnóstico precoce, é tratamento da obesidade, é um tratamento pós-cirurgia bariátrica. Então, é muito legal ter tido a oportunidade de falar. E a conscientização das campanhas, assim, Ótimo, também isso foi aí a gente muito vai falar legal, sempre sobre né? isso, né? E eu agradeço o tempo, o espaço. A gente que Foi mais agradece. fácil do que eu pensei. A gente te deixou à você vontade. Ih, eu gosto de falar. Ah, mas você não vai pagar de tímida aqui agora, né? Não, Tanto que você nem falou um bem. pouco. Falou super bem, né, Lineker? Então- Que bom. Eu acho que ela tem todo um longo caminho aí na... Essa mentoria vem logo. Será? Não tem Já dificuldade te com as convidaram câmeras, para não. dar aula na... Já me convidaram com para dar aula certeza. na faculdade. Com Preciso, certeza. e é uma vontade, acho que tá faltando Eu acho que assim, seria dar gostoso eu acho que sim, pra porque você. eu gosto. Vai ter eu que dar uma gosto. organizada na tua vida. Tempo não né? falta, da meia-noite às 6. Poxa! O que a gente faz? né? Dá Então, pra tentar. São Porque às 6 6 eu horas já tô lá já. com a Vanessa, ó, de manhã. E até meia-noite eu tô com o meu menino, que não dorme cedo, de jeito nenhum. Graças a Mas Deus tá tem bom, saúde, né? graças a Deus. Que bom. Doutora, Isso você aí. gostou de bater esse papo com a gente? Eu gostei, gente, gostei, viu? Até achei que eu fosse ficar tensa, mas eu não Nada, fiquei. Não. você saiu muito bem. Que bom. E Mas a você gente ficou ansiosa. Até que não, não? acredita? Não. tá vendo Então tá como bom também. tudo Ela é fácil? controlada. Eu nem comi Controladíssimo. chocolate, assim, né? Pra falar, mas tô Aham, ansiosa. eu vou Não, já com aquela fiquei carga não, de fiquei tranquila. neurocondutor. Não, fiquei tranquila. Que bom. Né? Bom, a gente se despede da semana, né, Lineker? Agradecendo aí todo mundo que esteve com a gente aí durante toda essa semana cheia. Tivemos feriado, tivemos muito trabalho. Na próxima semana tem mais feriado, parece, né? Semana que vem. Dia 8. Bom, Dia enfim, 8. já ficou comum dizer que tem feriado, então semana que vem tem mais feriado. E a gente refaz as informações falando do nosso site. Gravamos um programa hoje de política, a gente vai exibir amanhã para vocês. Não percam, vai estar muito Politicou. bom. Vai estar muito bom. Vereador Gilson Pelizaro. O Gilson Pelizaro, ele é o nosso segundo convidado aqui no nosso novo quadro, que é o Politicou, do Dialetou.
E a gente quer apresentar para vocês todos esses nossos futuros administradores que já estiveram no poder, que vão se candidatar novamente. E vai ser um ano bem bacana, 2024. A gente vai poder ter a oportunidade de eleger os nossos administradores. É isso bom. aí. Isso aí. Teve bastante feriado, né? Mas é bom o povo acostumar. Não acostumar que ano que vem Ano eles que vem vão não tem rodar. nada. Não tem a ver com nada, né? Para nós é Ô, bom não ter, né, judiação. Lineker? É. Muitas profissões agradecem quando não tem feriado. Mas, Mas Gosto é isso de um aí. feriadinho. doutora, você quer mandar um abraço pra alguém? Quer mandar um beijo? Ah, Seus vou mandar Um pacientes? beijo para meus Sua equipe, pacientes, maridão. meu marido que tá lá em Sua equipe Bariloche. Tá lá, né, fazendo aquela As caminhada minhas de meninas, louco. gente, você falou uma coisa importante. Sem equipe a gente não faz nada, né? A As equipe é meninas importante. que trabalham comigo em todos os hospitais são excelentes. Da clínica, da Santa Casa, do AME, do Hospital de Cássia, que eu bom. atendo em Cássia. Também tem isso. Também. E um beijo pro meu menininho, né? Ah, que eu como é o vou nome buscar dele? Antônio. Antônio, depois ele vai assistir, não vai? Ah, ele deve estar assistindo. Deve lá. tá. Adoram o YouTube, bem. É? Beijo, Antônio. Uma hora a gente quer te Beijo, ver filho. aqui. É isso aí. Obrigada, gente. Despeça-se, Lineker. Então, obrigado, doutora, Eu pela que agradeço. disponibilidade, tá? De vir aqui ensinar, tá? Legal. Foram aulas hoje, né? Eu acho que foi bem didático esse podcast. É, legal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou, tá? Se vocês gostaram de qualquer coisa aqui, tem na descrição, inclusive o Instagram da doutora. Então, tá tudo aí, só seguir, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus, até semana que vem. É isso aí, Valeu. galera. Até a próxima. Obrigada. Falou!